O 276 está no ar. Embarque em uma jornada pelo tempo. Com personagens, curiosidades e muitas histórias. Eu vim de Piripiri. Oferecimento Arruda Móveis Eletro, Laboratório Clínico de Piripiri, AC Solar, Vexnet Fibra, Faculdade Crisfap e Dr. Mauro Gustavo. Ah, mas nós somos corintianos, aí já compensa, né? André de Carvalho Amorim é um colecionador de aprovações em concursos públicos. O primeiro foi aos 17 anos para zelador em maternidade. 10 anos depois, ele já acumulava 13 aprovações nos mais diversos cargos, culminando na aprovação para juiz de direito, cargo que ocupa atualmente no Ceará. Alô Piripiri, alô mundo. Hoje, para começar nesse nosso programa especial, nosso 24º episódio, esse número cabalístico, e também tem um significado lá no Jogo do Bicho. Tem, verdade. Estamos aqui hoje com o doutor de Direito André Carvalho Amorim. E aí, André, tudo bom? Tudo bem, Carlinhos. Você, meu amigo? Tudo na santa paz, cara. Vamos conversar hoje aqui. Acho que sim, fora o Dideca, você é a pessoa mais jovem que a gente já entrevistou aqui. É mesmo? É, fora o Dideca. É verdade. O Dideca aí já tem pouca idade, né? Então a gente vai contar pouca, mesmo sendo jovem, já é uma referência. Eu acredito que sim, para alguns jovens, outros jovens daqui de Piripiri. André, cara, aqui a gente chama, como eu gosto sempre de falar, de convidado, de entrevistado, mas na verdade é um homenageado. E a gente gosta de fazer uma cronologia. Então eu queria que tu falasse um pouquinho da tua infância. Bem, eu, embora tenha me criado aqui em Piripiri, eu não sou piripiriense. Eu sou de Oeiras. Por acaso, eu até costumo dizer para os meus amigos que por acaso eu nasci em Oeiras, porque meus pais são de concurso. E aí, na época que eu nasci, eles ainda estavam naquele início de concurso, se firmando, saindo de uma cidade para outra. E coincidentemente eu acabei nascendo em Oeiras. Nasci em 90, lá em Oeiras. E na época minha mãe trabalhava em Oeiras, meu pai trabalhava em Ipiranga do Piauí. Que é perto. Que é pertinho, E aí posteriormente eles saíram, vieram, a intenção era chegar mais perto da cidade de origem deles, que era Piracuruca, ou ir para Teresina. E aí, com o tempo, conseguiram remoção para Piripiri e eu vim para Piripiri em 92, tinha 2 anos. Então, praticamente, minha infância toda foi aqui em Piripiri. Eu me considero um piripiriense, inclusive nunca voltei em Oeiras. Até uma vontade que eu tenho de voltar em Oeiras, conhecer, minha mãe deixou alguns amigos lá. Mas eu mesmo nunca voltei em Oeiras. Queria passar pelo menos uma Semana Santa lá, que parece que é animada, boa para se divertir e para rezar também. Pra conhecer também é o lugar que tu nasceu, né, cara? Sim, com certeza. Aí aqui tu estudou onde? Aqui eu estudei a vida toda no liceu. Passei um ano, mais ou menos, no Mário José, mas praticamente estudei a vida toda no liceu. E o segundo ano eu estudei no Cristos, porque foi na época que o liceu acabou o ensino médio, né? Eu estudei naquele tempo áureo do liceu. Acho que tu estudou lá também. Não, eu estudei sempre no Mário José. O liceu era meu rival. Ah, era rival. Era rival no GEP. Mas a gente era melhor. Aí a discordância. Não, eu ganhei o GEP pelo liceu. Eu não jogava GEP porque eu era do Big Box e o meu treinador não botava. Ah, pai, então tu tava no nível maior. Já tava no Big Box. Não tinha nessa conta de jogador famoso assim, não. Era goleiro, cara. Era do bom. Pronto, eu usava óculos, né? E jogava sem óculos. Aí o Menandro Brito, vereador, botou um apelido guiado pelos espíritos. Era onde desce. Bicho, eu via 2 bolas, tinha que escolher a certa, cara. A probabilidade. Então tu era sortudo, né? Eu era mais sortudo do que bom. Pois é, e aí eu estudei a vida toda no liceu, eu peguei aquele tempo, eu costumo dizer tempo áureo do liceu, porque foi assim... a inauguração, né? Eu não lembro se foi inauguração, mas era aquele tempo que a gente... Aquela rua ali do liceu ficava tomada de gente, praticamente todo mundo que eu conhecia estudava no liceu. Era assim, o centro de ensino, realmente a referência, pelo menos para mim, naquela época, de amizade e tudo, ficava todo mundo lá. E aí, posteriormente... As coisas vão mudando e aí o liceu não teve o ensino médio, que foi mais ou menos na época que eu fui morar em Teresina. E aí foi quando todo mundo migrou pro Mário José. Todo mundo que eu falo meus amigos, no círculo de amizade, migrou pro Mário José. E aí, coincidentemente, em 2015 eu fui morar em Teresina.
passei essa infância toda aqui em Piripiri, a gente fala, soltando pipa, não tinha celular naquela época, então era jogando bola, tinha um campinho ali do lado da casa. Tíbia já foi depois, acho que foi nos 16, 17, mas eu joguei demais, cara. Aí o Tíbia foi o que acabou com minha infância raiz, que eu, em vez da rua, ficava no computador jogando, né? E aí passava horas e horas jogando, mas foi um pouco depois. E tinha campo pra jogar na rua, né, cara? Naquele tempo. Cara, tinha. A gente tinha um campo... Assim, na verdade, era muito comum ter campo. Hoje em dia, se a gente for pra pensar, é até mais raro passar e ver um campinho com gente jogando. Acho que só tem 3 Corações. E a gente velha, assim, o pessoal mais velho jogando. Pelo menos a referência que eu tenho de lá é o pessoal que tem time praticamente sempre profissional. Não, exato. Lá. Na nossa época, na minha época pelo menos, a gente juntava molecada, todo mundo ia jogar no campinho ali do lado da casa do Menan, do Cristiano, aí juntava a rua toda. Foi nesse campo aí que eu peguei o apelido. Foi, né? Pronto. Ali era famoso. E aí, nesse período, a gente tinha isso de ficar pela rua e ir pro colégio. O colégio era tarde, né? 2 horas da tarde, não lembro. Mas a gente ficava na rua praticamente até a hora de ir pra aula. E é um pouco diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje não tem esse campo, não tem esse tipo de atividade mais aberta. A gente vê mais celular. Hoje não tem nem trânsito de adolescentes assim indo pro colégio, criança, mais os pais vão deixar, pego na porta, deixo na porta e deixo na porta. Pronto. Eu ia pro liceu, eu morava ali na Rua da Mabel, ali pertinho da Praça Joaquim Canuto. E aí a pé. Da melhor praça de Piripiri, diga-se. Muito boa, exato. Não, depois do Curumim, eu preferia a do Curumim. Não, nós somos rivais. Tu era do Joaquim Canuto? Da Joaquim Canuto. Ou então a gente tava numa rivalidade grande. Tava, mas nós somos corintianos. E aí já compensa, né? Tá certo. E aí, mas é como você falou, a gente ia a pé e eu lembro que tinha assim umas hordas de alunos, vários. E assim, eu tenho umas imagens que a gente passava ali na praça da igreja e tinha uma centena de alunos esperando, o pessoal do Cristo ficava ali sentado esperando. E é como falou, hoje em dia não tem, a gente não vê mais os alunos indo a pé, hoje em dia é carro ou moto, o pessoal vai deixar na porta e pega da porta, tem seus motivos, claro. Tem os motivos, né? Hoje em dia as coisas estão bem mais difíceis e mais complicadas que naquela época. Naquela época, mas eu me lembro de me soltar na Joaquim Canuto ali e voltava 9h30, 10 horas da noite. Sem problema. Sem problema, meu. Hoje em dia você vai... Como é que um pai fica em casa achando que um filho na praça? Não vai. Filho de 6, 7 anos, cara, a gente ficava brincando na praça, soltando pipa. Eu lembro que todo domingo tinha seresta lá no Curumim. E a gente ficava no entorno do Curumim juntando tampinha de garrafa. Era na época da Coca-Cola, tinha geloucos, tinha os mini crackzinhos. Cara, eu passava o domingo todo juntando tampinha pra poder trocar da Coca-Cola. Velho, tu deve ter juntado as tampinhas que eu derrubei lá, ó. Tu já tava consumindo, tava consumindo já nessa época aí. Aqui todo mundo aqui. Né? Mas pronto, eu ainda tava na época essas épocas eram boas. Essas épocas aí, cara, a gente ia pra praça, a gente ia pra missa, né? Aí eu ficava na praça e na volta da praça ficava no Curumim. No Curumim, na seresta no domingo. Eu lembro que na segunda de manhã, quando eu ia pra aula, o Curumim, assim, parecia uma zona de guerra. Exato, era o Iraque, velho. Tinha casco quebrado, cerveja pra um lado, lixo por todo canto. Era um negócio, assim, bem catastrófico. Deixa eu pegar esse aqui, que se eu não me escuta, eu acho que eu não falei. Mas eu queria voltar, porque tu passou um pouquinho pra tua adolescência, que tu foi morar em Teresina. Com 15 anos, eu fui morar em Teresina. Naquela época, a gente tinha meio que assim uma cultura aqui em Piripiri de que o ensino médio deveria ser feito em Teresina, né? Acho que a maioria, pelo menos o pessoal da minha geração, quase todos os que tinham um poder aquisitivo melhor foram para Teresina. A minha podia, e os que nem podiam, que nem era o meu caso, a mãe sacrificava e levava, exatamente. Então, assim, era meio que um ritual. Dava ensino médio, ou alguns até antes. Exato. E aí iam morar em Teresina e eu, como não pude ser diferente, no primeiro ano, fui morar em Teresina. E aí em Teresina eu fui estudar no Ângulo, no diferencial,
E Aí, agora nós já estamos no tá mesmo batendo, time, né? nós estamos no mesmo time Estudou agora. diferencial Estudando também? diferencial. Bacana. Fosse no integral, o negócio tava pesado. No integral era mais difícil, né? O diferencial era mais acolhedor. Cara. Rapaz, o diferencial era assim uma... lá no diferencial eu tinha dúvida se existia alguém que morava e nascia em Em Teresina, exato. Será que existe teresinense, Será cara? que existe? Eu acho que todo mundo de Teresina vem de algum lugar e se encontra aqui. Rapaz, eu lembro que na minha turma tinham 55 alunos. Eu acho que só 2 nasceram em Teresina. Todos os outros eram de algum lugar do estado todo. Do sul do estado, tinha gente de Corrente, Inhuma. Não, os sotaques tudo tipo, Tudo diferente, cara. Exatamente. E gente que, tipo assim, a gente era muito privilegiado, né? Eu, pelo menos, vinha pra Piripiri todo final de semana. E aí tinha gente que pra chegar em Corrente, por exemplo, era 2 dias. Eram 2 dias de viagem. ônibus. E aí só ia em férias ou carnaval, Semana Santa. E eu tava nessa... E eu fui pra esse... Mas tu foi morar onde lá? Aí eu fui morar na casa de uma tia minha. Uma tia que muito, muito bem me acolheu, mas que ela é bem rigorosa. Ela era muito rigorosa, muito rígida, como ainda é, na verdade. Ela é bem... Como é que eu posso dizer? Ela dá tudo que você precisa, mas exige resultados, né? E como eu fui para Teresina para estudar, ela fez valer isso. Então, eu cheguei em Teresina para fazer o primeiro ano do ensino médio e não tinha muita regalia, não tinha saída. Eu falo porque, assim, a maioria dos meus amigos foi e lá eles conheceram um outro mundo. Aí né? foi lá que foi o submundo. Foi, lá o cabo se perde se não tiver cuidado, né? Porque começa a beber e aí vai conhecer outro lugar e já sai, tem muita opção. E não é. Como assim, eu já fui pra lá nesse naipe, aí eu me dei bem. Já se identificou. E deu certo. Pois é, eu não tive essa nem possibilidade disso. Porque ela foi sempre tudo muito regrado. Hora para chegar, almoçar e tudo. Isso foi muito bom. Mas isso do ponto de vista, vamos dizer assim, de social, de bem-estar. Mas assim, do ponto de vista de colégio, de desempenho acadêmico, cara, foi um desastre. Por quê? Eu sempre fui bom aluno aqui em Piripiri, eu sempre fui muito preocupado. Assim, se tem uma coisa que eu sempre fui, na minha vida toda, eu tive muita preocupação com colégio, com nota. Eu estava refletindo um pouco e às vezes a gente tem algumas imagens da nossa infância, né? O que às vezes, por acaso, fica marcado e nem é tão importante. Cara, eu lembro que quando eu ia rezar, muito novo, não sei quantos anos, mas muito, muito, muito novo. Assim que eu aprendi a rezar, eu já pedi a Deus que me desse um emprego. Assim, tipo assim, eu pedia a Deus que me desse um bom emprego. Uma coisa assim que naquela idade era algo eu queria era o boneco do Homem de Ferro, cara, PlayStation, coisa, uma bicicleta, né? E naquela época eu já era... Papai Noel, tu pediu emprego também? Papai Noel, cartinha, fez cartinha. Não, a cartinha eu nunca fui te fazer. Papai Noel, quero uma carteira assinada. Por favor, uma CLT. Não, até com o Papai Noel eu nunca fiz a cartinha, não. Mas pedi muito a Deus. E por conta, eu acho assim, nessa... Mas tu consegue, olhando em retrospectiva, imaginar o porquê que tu queria um emprego ou era coisa de criança mesmo, assim? É aquele pensamento que a gente não explica aqui. Eu acho que em parte tem isso, desse pensamento de que a gente não explica, mas muito porque meus pais, assim, eles sempre foram muito incisivos nessa questão de educação, de se dar, de ter disciplina para poder ter alguma coisa. Eles, por exemplo, são concursados. Pois é, isso que eu ia falar, eles são concursados. Eles já vieram dessa vida de estudo, né? Isso, exatamente. Como são concursados e sempre tiveram a estabilidade do serviço público, que é uma faca de 2 gumes. A estabilidade do serviço público, ela te dá, propriamente dita, a estabilidade, mas ela te limita. Você tem... Os seus ganhos são limitados. Ela não é escalável, né, cara? Não, é aquela velha história. Não existe o servidor público rico. Ele vive bem. É um cara que tem um padrão de vida bom, a depender do seu cargo, mas não vai estourar. Como a gente vê, às vezes, alguma pessoa bota um negócio e do nada estoura. E, assim, eu sempre fui criado
por essa perspectiva de estabilidade, de ter alguma coisa fixa. Por isso que nunca me veio fazer outra coisa, nunca passou pela minha cabeça, na verdade, fazer outra coisa na vida que não fosse concurso. Ironicamente, minha mãe sempre quis ter um filho médico. Sempre. A vida toda ela disse que queria ter um filho médico. Mas, ao mesmo tempo, nos criou, a mim e ao meu irmão, nessa perspectiva de estabilidade, de ter algo certo ali todo mês. E eu acho que isso veio de muito novo, muito novo. E isso contribuiu muito primeiro, para esse tipo de pedido a Deus, como eu te falei, de ter alguma coisa, de ter um emprego e tal. E também de sempre querer estudar e querer ter notas boas. Então, quando eu estudava aqui em Piripiri, eu sempre tirei notas boas. Eu era um primeiro, segundo da turma. Minha mãe sempre exigiu muito isso de mim. Aqui no liceu, a gente tinha umas estrelinhas. Se você tirasse menos de 8, salvo engano, aí a estrelinha era prata. Marizia também tinha. Mais de 8 era ouro e tal. Eu lembro que um dia eu tirei um 7,5. Eu fiquei arrasado, bicho. Arrasado, assim. Chorei e tal. Porra. E aí minha mãe, tipo assim, ela sempre exigiu essa estrelinha de ouro. Mas quando ela viu que eu tirei a de prata, eu acho que ela meio que ficou assim, pô, não devia ter sido tão exigente, porque eu fiquei arrasado. E não era nota ruim, né? Era um 7,5. Um 7,5 a depender da matéria é uma vitória. É uma vitória, meu amigo. E aí, eu sempre fui um bom aluno aqui em Piripiri. E aí, quando eu fui estudar em Teresina, voltando para a questão de Teresina, que eu cheguei no primeiro ano, rapaz, foi um desastre, assim. Naquele primeiro ano, eu vi, assim, uma discrepância que eu não sei se existe ainda hoje, mas na época eu senti isso muito. Na discrepância do ensino, que era até então... Tu foi em que ano? Eu fui no primeiro ano. Não, o ano. Tu lembra o ano? Eu tinha 15 anos, então fui em 2005. Eu fui em 99 e a discrepância era absurda. Absurda, né? Absurda. Hoje eu acho que deve tá menor. Eu acho até que hoje em dia eu converso com alguns primos que eu tenho que ainda fazem ensino médio e parece que o material é padronizado. Hoje acho que com a facilidade de tecnologia, internet, globalização, você consegue meio que padronizar o ensino, ter vídeo aula, esse tipo de coisa. Mas na época não. Então assim, a diferença era absurda. Mas me diz uma coisa, qual foi a matéria, qual foi a nota que tu pegou lá de cara, assim, que tu disse, meu Deus do céu? Porque assim, comigo, ó, quando eu fui fazer o mestrado, eu tava tendo aula de lógica, eu me lembrei desse 7,5 porque eu tirei um 7,5 e quase morro de felicidade. Era o contrário. Mas eu olhava e eu tava desesperado, o professor falando, e eu desesperado, meu Deus do céu, já tinha me informado, que diabo é que eu quero vir fazer aqui? Eu dar um desgosto pros meus pais. E eu via os caras que eram da Unifor na graduação, tranquilaço, velho. Com aquela matéria. Com a matéria, a discrepância que era a faculdade que eu fiz para a Unifor. Sabe que eu senti isso também? Agora que tu falou, eu lembro que nas primeiras aulas o professor ia resolver, vamos supor, uma equação. Ele não tinha aquele de tá aqui, eu levo para cá e tal, não. Ele já terminava do nada, assim. E os caras que estudavam antes lá, tudo... Beleza, sim, e a gente... Caralho, pode continuar. Não, e eu... Peraí, como é que chegou nisso aí? Onde foi que foi a mágica? Foi uma escalada de preocupação que culminou na nota. Rapaz, a minha primeira nota foi um 3. A segunda nota que eu recebi um 2. Aí tu imagina, o cara que recebeu um 7,5 chorou. Recebeu um 3 e um 2. Mas tu lembra a matéria do 3 do 2? Cara, foi Química 1 e Química 2. Daí outra afinidade nossa. Eu também não sou muito de Química, né? Não. E falando em afinidade, quais as matérias tu tinha mais afinidade? Assim, como eu sou de humanas, eu sempre gostei mais de história e geografia, né? Gosto muito de português, me dou muito bem com português e gosto muito de matéria decorativa, que é o que a gente fala classicamente de decorativa, né? Porque assim, eu sempre parto do pressuposto de que eu tento não depender do professor. Então, em determinadas matérias você tem que depender. Por exemplo, matemática, química, física. Isso você fica ali dependente daquele profissional lhe explicando. Eu gosto mais de história e geografia, não. Porque, por exemplo, eu não preciso. Abro um livro, leio todo, como eu fiz na faculdade, por exemplo. A gente ainda não chegou na faculdade, mas assim, eu já te adianto. Ainda estamos no 3 e no 2 ainda. Mas eu fazia tudo de casa, assim, sem precisar.
Mas e aí? Quando tu tirou o 2 e o 3, tu disse, meu Deus, vamos embora. Não, rapaz, aí foi aquele desespero. Aí eu, 15 anos, liguei pra minha mãe, disse, rapaz, olha, não vou acompanhar. E ao mesmo tempo, como eu tava na casa dessa minha tia, que era muito exigente, isso causa um mal-estar ainda. Disse, pô, o cara veio pra cá, na aluno nota 10 e tal. E as rédeas foram mais acochadas ainda, né, por conta disso. Teus amigos saindo. E o pessoal já na balada, já saía, jogava. Naquela época, 15 anos, era jogar bola, ia sair pra tomar sorvete, passava o dia no shopping. E eu não, eu tava mais retraído, até mesmo por preocupação minha também. Rapaz, e aí eu comecei a meio que rever as prioridades. E aí, como eu sempre tive essa força de vontade, de bom aluno e tal, então eu resolvi parar tudo e pensar, não, agora eu vou levar a sério, vou começar a estudar. E aí minha mãe pagou umas aulas particulares também para eu acompanhar determinadas matérias que dependiam de professores como química, física, que é uma base que de fato eu estava muito deficiente, que não dá para acompanhar sozinho, não tinha como eu simplesmente... E é onde realmente a diferença é gigante. E o legal do ângulo, pelo menos na minha época, era que ele dava essa chance. Se você tirasse nota baixa no primeiro bimestre, quase não ia fazer muita diferença se você tirasse no segundo, porque multiplicava por 2 a nota era média. Era 2, parece que era 1, 2, 3 e 4. Se você se desse bem no segundo semestre, você passava. Se você tirar 10 no 4, você praticamente tá passado. E eu achava uma sistemática, assim, genial, porque evitava que o cara que fosse bem nos 3 primeiros dispensasse tudo, né? Não quisesse mais estudar. E como eles sabem que tem essa, digamos assim, eu gostava de chamar de Torre de Babel, que muita gente de fora e eles não tem como ter controle nem na capacidade do aluno, é da bagagem do aluno. Ele dá a chance, você se lasca aqui no primeiro período, no primeiro bimestre, aí você... Até porque era a regra. Assim, eu lembro que nesse primeiro mês, não foi só eu. Assim, acho que mais de 60% da turma, todo mundo tirou nota vermelha, muito. Nota vermelha, velho. Tu falar um negócio desse lá, isso é do interior. É do interior. Ó, recreio, me disseram. Não pode, Kerlo, tu não pode falar recreio, não pode falar toque mágico. Não, toque mágico não é do meu tempo. Não é do teu tempo, não? Toque mágico não é do teu tempo. É a campainha? Não, pai, toque mágico é o corretivo. Que aqui, o primeiro corretivo que chegou aqui pra gente era só o toque mágico. Eu então, lembro. É tipo Bombril. Sim. Né? A gente não fala... Que a gente fala pela marca, pela marca, o componente, né? E aí, não é recreio, é intervalo. Não, até que do intervalo eu lembro, mas o toque mágico já é de 99. Já é mais antigo. Mas e aí tu conseguiu, Cara, eu comecei por conta própria, isso assim, foi muito engrandecedor pra mim, porque foi uma espécie de superação ainda muito novo, com 15 anos. Eu botei na minha cabeça que eu ia passar direto naquele negócio. E se tu observar, não sei se no teu tempo, mas provavelmente já, era muito comum reprovação. Eu lembro que eu estudava com 10 alunos que já tinha um lá que estava 5 anos no primeiro ano. E você achava, caralho, a mamãe me mata, você tava vai fazendo doutorado. Véio. Cara, aqui em Piripiri, se você reprovasse, você era tido como perdido. Eu tinha tanto isso presente que eu tinha um grande amigo que na época ele reprovou, estudava comigo, reprovou, e eu meio que me afastei dele, que tipo assim, não, esse cara não serve. Isso aí é loloseiro. Mas ele tipo, e lá não, lá era normal. Não era, não. Até certo ponto não era nada de outro como tu falou, o cara fazia um doutorado no primeiro ano. Cara. Lá tinha esses assim, essas joias. Tinha assim, velho, tu não vê que não vai dar não, cara. A vontade de verdade. Mas, e aí assim, eu tinha isso em mente, que eu não ia reprovar, porque eu tinha pra mim que se eu reprovasse isso ia acabar com a minha vida, pra mim era fim de linha. E aí essa história dos bimestres me ajudou demais, eu comecei a pegar o ritmo. E outra coisa que mudou muito é que aqui em Piripiri a gente tinha prova uma vez por mês, era semana de prova. Então você podia passar 3 semanas sem fazer nada e estudar na semana da prova. Lá não, lá era prova todo sábado. Então você tinha que passar a semana toda estudando para a prova do sábado, senão você se lascava. Ou pelo menos pegava ali de quarta para frente, né? Eu acho que os colégios daqui estão adotando esse método. Não sei, não sistemática, eu gosto. E era na sequência do vestibular da época. Tinha simulado PSIL, simulado Enem. Mas eu digo assim, o primeiro
final de semana, eram as provas do primeiro dia do vestibular, que eu acho que era literatura, português. E essas tu tirava de letra. Seu problema era lá nas últimas, na química. O problema era nas exatas. Rapaz, química, tu sabe o que me salvava? Porque na minha época, somava orgânica com química geral e dava média. Lá também. Se não somasse, velho, eu não tinha passado em química geral, tava muito ruim numa, né? Não, rapaz, não tinha passado, não. Lá também. Agora sim, eu não lembro. Porque as duas primeiras que eu recebi, uma era química orgânica e a outra era química geral. Foi só 3 e 2. Eu fiquei com 2,5. Aí não tinha o que fazer, não. Era uma puxando a outra pra baixo. E aí, acabou que no final passei por média nesse ano. Passei arrastado ali e tal, mas foi uma vitória. E aí, quando foi no segundo ano, aconteceram uma série de coisas lá em Teresina que eu acabei voltando para Piripiri. Então eu fiz o segundo ano aqui em Piripiri, fiz no Cristos. E aí, assim, para ver como são as coisas também. Fiz o primeiro ano em Teresina, então eu tava com uma sistemática de estudo semanal muito grande, né? E voltei para cá para a semana de prova, para aquela uma vez por mês. E quando eu voltei, assim, eu senti que uma facilidade naquela época muito grande aqui. Tanto que eu voltei a afrouxar as coisas, voltei a sair mais e tal. As coisas ficaram bem melhores na época. E, melhores no sentido da gandaia. Da gandaia, né? Exato. E aí minha mãe vendo isso me mandou de volta para Teresina no terceiro ano. Aí no terceiro ano eu fui e já estudei no Letra no terceiro ano. Não fui mais pro diferencial. Estudei no Letra. E aí... Mas ainda era ângulo. Letra era ângulo, né? Também, Era aquele que é perto da Cacique. Que também era o diferencial, o integral, o Lavoisier e o Letra. Né? O diferencial e o Lavoisier eram da galera do interior, né? O integral e o Letra era o pessoal da Zona Leste. Aí lá sim você vê que tem gente que mora e nasce em Teresina. Aí lá tá os teresinenses. Lá sim. Lá você vê que tem gente que nasce naquela cidade. Né? Lá era a exceção, era ser do interior. E aí eu estudei no Letra e passei a focar só no vestibular da UESP. Justamente por eu tenho uma deficiência em exatas, isso eu não escondi de ninguém. Sempre tive essa dificuldade de matemática. E naquela época não era Enem, né? Era PSIL. PSIL era para federal, era o PSIL, e para UESP era o vestibular específico. Então, para o PSIL, você tinha que fazer aqueles 3 ou 4 dias de prova, não lembro. Mas eram todas as matérias. E para o UESP era um dia de, como tu falou, era o geral, né? Geral. Português, literatura e a redação. E no segundo dia eram as duas específicas. Se fosse de exatas, era física e matemática. Humanos era história e geografia. E saúde, eu acho que era física... Era biologia e química. Biologia e química, pronto, exatamente. E aí eu sempre quis fazer direito. Sempre... Sempre assim, tu vem de quando? Eu acho assim que... Eu acho que juntou um pouco dessa criação de concurso, porque de fato é a área que você tem mais afinidade para concurso, que você tem mais possibilidade. O leque é maior, né? O leque é maior. Aí a gente escuta demais, o leque é maior. E assim, tem voltando àquelas imagens da nossa infância que a gente tem, eu lembro que o fórum daqui de Piripiri, quando ele foi construído há muitos anos e ele era ali onde é o MP hoje. Sabe onde é o Ministério Público? Ali pertinho da Casa Ave Maria. Ele era ali. E minha mãe sempre me levava para o fórum para... Quando ela precisava trabalhar até mais tarde, fazer alguma coisa, eu ia para lá e ficava esperando ela terminar. Determinado ano, não sei qual, foi construído um novo fórum, que é onde ele é hoje, que é ali perto da Crisfap. E aí, quando ele foi construído, era um prédio grande, bonito, moderno para a época. E eu lembro que numa dessas idas, a minha mãe me levou para o gabinete do juiz. E aí, quando eu entrei, Carlão, nesse gabinete do juiz, parecia assim que eu fiquei besta, fiquei assim, boquiaberto. Isso. Cara, tinha um janelão, um ar-condicionado de janelão, que na época era coisa de luxo. Tinha uma pedra de mármore, uma mesa de mármore, né? Lindo, assim, gigante, uma pedra, um banheiro. Aquilo pra mim foi assim, são pequenas coisas que hoje em dia tem em qualquer lugar. Mas ali foi o estalo ali, é isso aqui, cara, que eu quero. Vi, e eu disse, meu Deus, mãe, rapaz, que lugar lindo. Um dia eu ainda vou trabalhar num lugar assim.
Na verdade, eu acho que até disse assim, eu ainda vou trabalhar aqui. Eu ainda vou trabalhar aqui. Eu disse isso pra ela, que assim, eu fiquei deslumbrado com aquilo ali. E, além disso, tinha a minha afinidade com História e Geografia. Então, eu fiz vestibular para Direito. Peguei e fui, e como não tinha muita afinidade com Matemática e Física, acabei focando na UESP. Então, todas as minhas fichas eu apostei na UESP. Por quê? Tinha um vestibular específico de História e Geografia, então eu poderia focar no que me era favorável, que era a matéria decorativa. Então, esse ano no Letra, lá eles dividiam as turmas em específicas, e aí eu entrei na turma específica de Humanas, né? E passei o ano todo focando nisso. E passando nas outras arrastado, na rebarba ali, só o básico. O terceiro ano ninguém nem se preocupou muito em passar, né? Hoje em dia não tem mais como ser. Eu acho até muito bom, porque o Enem te exige um conhecimento de tudo. Mas na época não. Na época você tinha a UESP como válvula de escape e podia fazer esse esquema de deixar tudo direcionado para um lugar só. Então eu direcionei tudo para História e Geografia. Também era uma ficha só, né, meu amigo? Era uma ficha só, exatamente. Não tinha também uma coisa que é muito interessante hoje, que é você fazer o Enem e poder escolher estudar em qualquer país, em qualquer estado. Isso eu acho excepcional. Eu acho até, cara, que o Enem ele ajuda e atrapalha. Por quê? Ele ajuda em que sentido? Você pode, como eu falei, fazer a prova e escolher qualquer estado que você pode estudar. Faculdade dentro do estado. Faculdades também. dentro do estado, às vezes faculdade particular, né, também é possível. Então você pode, você tem um leque maior, você consegue estudar em qualquer lugar do Brasil, isso é muito bom. Antigamente, no meu tempo, acho que no teu também, eu não me imaginava saindo daqui do Piauí para fazer um vestibular em outro estado. Isso diferente de concurso. Eu viajei muitos estados para fazer concurso, mas no vestibular em si não tinha essa lógica, né? Esse costume. Por outro lado, eu acho muito pernicioso a seguinte situação. O SISU no Enem, ele te dá a possibilidade de ir alocando tua nota até você conseguir um curso que queira ou que não queira. Mas eu queria te perguntar uma coisa, a gente já quem tá falando de estudos. Professores daqui de Piripiri, assim, que te marcaram? Cara, aqui em Piripiri me marcou muito, eu lembro do Júlio Jefferson, figuraça da física, né? Aquelas fórmulas do sentado sozinho vendo televisão, sentado sozinho vendo televisão até 00:30. Tem uma do vovô e vovó. Diabo de fórmulas são essas, não, de Deus. Cara, ele tinha uma sistemática muito interessante de... era a fórmula do movimento retilíneo uniforme, eu lembro bem. SO igual a... aí eu sei que sorvete. Me lembro. Mas o dele era sentado, aí o SO era sozinho, V, vendo, T, televisão. Era o sorvete. E tinha um que era V é igual a VO, A e T. Não sei de qual é. O da aceleração. Da aceleração. E aí era vovô e vovó ainda transam. Era um negócio... Era um negócio bem intuitivo, sabe? Pô, que foda. Então, bicho, isso marcou muito. Era um negócio bem intuitivo, vovô, ainda transa. Porque assim, ficava na mente. Então, assim, não tinha como tu não decorar, né? O negócio. E aí trouxe pro que tu gosta, que era de decorar, né? Se não tivesse isso, eu tava lembrando agora, 15 anos depois, não tava lembrando do negócio tava. dele. E trouxe pro universo que tu gosta, que é o universo de decorar. Isso, exatamente, trouxe pro universo que eu gosto. Lembro muito também do professor Helder de História, que escreveu o quadro todo, era bem caricato. Ele ainda tinha os pontos positivos e negativos no teu tempo, que importava na aula dele, né, cara? Assim, que tu gostava da aula dele e tudo mais. Assim. E nas outras, digamos que eu era meio bagunceiro. Bagunceiro não, um pouco zoadento. Aí foi ter uma reunião de pais e o Helder disse pra mamãe assim: Dona Remédio, eu não acredito que o Kerlon seja o que esses professores estão dizendo que ele é, não. Ele foi me defender, entendeu? Porque na minha aula... tu era um bom ator. Na aula dele. Ponto positivo, tinha cadernetinha. E em Teresina? Rapaz, e aí nesse terceiro ano do Letra, eu foquei tudo no vestibular da UESP. E aí meu sonho era voltar para Piripiri. Eu tenho uma raiz muito forte aqui em Piripiri. Eu tenho uma vontade, tinha e ainda tenho, e hoje estou conseguindo, graças a Deus, de fazer minha vida em Piripiri. Então sempre quis
estar aqui em Piripiri. Eu vejo, e fazendo alguma reflexão, muitos dos nossos colegas contemporâneos da gente foram para Teresina, e se você pedir para eles voltar para Piripiri, eles não querem nunca na vida. Eles fizeram a vida fora e não pretendem nunca voltar, a não ser por férias. Já eu não, eu morei em outros estados, morei em outras cidades, mas eu sempre quis voltar para cá. E quando eu estava lá no terceiro ano, meu objetivo era unicamente estudar, fazer o vestibular para a UESP de Piripiri e voltar a estudar aqui na UESP de Piripiri. Já tinha, né? E aí o destino é muito assim, ele nos prega algumas peças. Ironicamente, no único ano em que eu fui prestar o vestibular de Direito para a UESP de Piripiri, a UESP de Piripiri não ofertou o curso de Direito. Eu não lembro por quê, mas foi um ribuliço na época. Tem um mistério lá, pô. Eu sei que foi 2007, salvo engano. 2007 ou foi 2006. Não teve, simplesmente de todas as UESPs, não teve para Piripiri, que era a única que eu queria. Então eu me vi obrigado a fazer para Teresina. E aí fiz esse vestibular da UESP para Teresina. E, graças a Deus, passei para Teresina e comecei a cursar. E aí acontece meio que uma virada, né? Por quê? Aquele cara que estava no ensino médio ainda absolutamente focado no estudo e tal, entra na universidade. E aí, quando eu entrei na universidade, é outro mundo. E aí começa a amizade, não bebia na época, eu ainda não bebia. Já comecei a beber e sair e acabou que eu comecei a viver uma vida que era a vida dos universitários daquela época. Exato. Não, a vida de universitário ainda hoje de sair da universidade e parar ali na esquina, comprar um salgadinho e tomar uma cervejinha e ficar a noite toda ali conversando. E aí era um André que minha mãe não conhecia. E que ela meio que ficou assustada um pouco. E que de fato eu tava meio que saindo da rédea um pouco, entendeu? E aí nessa época eu comecei a sair muito, chegava de manhã em casa e tinha acabado de completar 18. Minha mãe, quando eu passei no vestibular, ela me deu um carro, então eu tinha um carro, conseguia... Ih, rapaz, universitário com carro. Conseguia sair e tudo. Então, assim, era uma época muito boa. Sem boleto para pagar. Sem boleto para pagar. Uma época muito boa de regalia também, né? E aí minha mãe meio que se assustou com essa versão e disse assim, você vai voltar para Piripiri. Eu disse, como? Não tem como eu voltar para Piripiri, estou estudando aqui na UESP. E aí ela obrigou que eu me inscrevesse no vestibular da UESP de Piripiri no ano posterior. Isso em 2008, salvo engano. E aí, coincidentemente, foi na época que ela também começou a me inscrever em tudo que era concurso. Justamente resgatando aquela situação que eu te falei, dela sempre nos levar para o lado da estabilidade, o lado do serviço público. Aí, meio que aconteceu o quê? Ela me inscreveu no vestibular da UESP de Piripiri e eu fiz o vestibular. Como era só matéria específica ainda, História e Geografia num dia, Português, Literatura e Redação no outro, até que consegui, deu certo, passei e voltei a morar em Piripiri. Mas isso eu tenho que fazer até um recorte aqui, porque nessa época aconteceu assim, algo que mudou muito a minha vida, assim, mudou de uma maneira extraordinária. Nesse contexto da mãe sempre querer nos levar para esse lado do serviço público... Aí Papai do Céu te deu emprego. Mais ou menos isso. Quando ela começou a me botar para fazer tudo que é prova de concurso, deixar tudo... me deixar encaminhado, ela meio que exagerou em algumas situações. A primeira, ela me inscreveu no concurso, que eu lembro como se fosse hoje, do TRF1, TRF da primeira região, técnico judiciário do TRF da primeira região. Isso eu tinha acabado de terminar o ensino médio, ainda nem tinha entrado na universidade, e em Teresina ainda, né? Tinha acabado de completar 18 anos e tudo, e aí ela me inscreveu nesse concurso. Que esse concurso é simplesmente um dos concursos mais concorridos do Brasil, porque paga muito bem e só cai direito. Era direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, e civil. Me devolva a química. Meu amigo, eu cheguei para fazer essa prova, não sabia nem o que eu tava lendo. Sabe o que é tu pegar uma prova e ser grego? Eu não tinha começado o curso de direito. E no curso de direito você só vê isso aqui lá para 5º semestre, 6º semestre. Então eu peguei aquela prova e não
E assim, claro, foi um desastre. Nem gabarito eu peguei. E essa... deixa pra lá. Não tinha a menor chance. Esse foi o primeiro concurso que eu Mas fiz teve a na vida. experiência de fazer o concurso. Pronto, cara, isso foi muito bom, porque eu já senti aquele clima. E minha mãe também disse isso. Disse, não, eu não espero que você faça, que você fosse passar, mas eu quero que você sinta esse clima de concurso, saiba o que é a sistemática da prova, veja como é o tempo. Isso me ajudou, porque quando eu fui fazer pra valer, eu já sabia o que era aquilo. Eu não cheguei nervoso, tremendo, sem saber se eu devia levar o documento, se eu não devia, qual caneta levar, esse tipo de coisa, entendeu? O horário. Que pode parecer besta, mas assim, pra quem chega com uma pressão muito grande, às vezes faz uma diferença. Então esse foi o primeiro. E nessa mesma época, minha mãe me inscreveu para um segundo concurso, que foi um concurso do estado do Piauí, governo do estado do Piauí, em 2007 mais ou menos. Concurso de auxiliar de serviços gerais. Zelador. Eu não sabia. Ela me inscreveu nesse concurso de auxiliar de serviços gerais e eu fui fazer a prova. Como fui fazer a do TRF, no escuro. Prova em Teresina, inclusive hoje eu falo sempre para os meus alunos, quando eu dava aula, eu disse, olha, prova em Teresina eu faço todas. Por quê? Porque tá bem aqui na minha cidade, eu não vou gastar com hotel, não vou gastar com deslocamento, não vou gastar com nada. Então eu tenho aquele pensamento de fazer tudo. E eu acho que eu herdei isso dela. Né? Então ela me inscreveu nesse do TRF, bomba, me inscreveu nesse de auxiliar de serviços gerais, nível fundamental. Fui fazer a prova, português, matemática, e eu acho que tinha outra matéria, eu não lembro. Mas assim, era uma prova primária, algo de ensino fundamental mesmo. Tanto que matemática, que não é o meu forte, acabou que eu fechei a prova, porque era assim uma coisa muito banal, uma coisa muito simples, uma coisa assim bem primária, de fato. É pra quem já tava no teu nível, né? Porque era uma prova de nível fundamental. Era para quem tinha a 8ª série na época. Então não tinha como você cobrar algo extraordinário. Era algo... E eu já tinha concluído o ensino médio e já estava entrando na universidade. Então, querendo ou não, eu tinha uma bagagem de ensino médio que suplantava essa bagagem de fundamental que eles exigiam. Acabou que isso foi em 2007. Eu fiz essa prova, consegui... Eu lembro que cheguei em casa, eu conferi, fechei a prova. Eu disse, rapaz, mas acho que eu vou passar, fechei a prova. Saiu o resultado, eu acho que assim, umas 100 pessoas fecharam a prova, de tão fácil que estava. Muita gente fechou a prova. Tanto que o primeiro critério de desempate era... E outra coisa também, para tu ver a quantidade de gente mais preparada fazendo concurso para mais nível baixo. Fundamental. E aí, cara, o desempate era a idade. Então, eu fiquei lá na rabeira, porque eu tinha 17 anos na época, né? E eu esqueci esse concurso. Foquei para o vestibular, acabou que deu certo esse vestibular, esse segundo vestibular que minha mãe pediu para fazer para voltar para Piripiri. E coincidentemente eu fui chamado pouco tempo depois de completar 18 anos. Pronto, aí Papai do Céu te deu o emprego que tu que pediu. Pronto, aí foi que eu cheguei e recebi uma cartinha. Naquele tempo era um telegrama que a gente recebia. A gente recebeu um telegrama em casa que tinha lá, você está convocado, acho que ainda era de máquina de datilografia, ou era aquele próprio de telegrama. A letra bem característica, sabe? E aí a gente recebeu esse telegrama em casa e ficou surpreso, todo mundo... E ao mesmo tempo feliz. Eu fiquei muito feliz. Eu disse, meu Deus do céu, já vou ser concursado com 17 anos. Eu sou bom demais e tal. E aí, arrumo as coisas e aí, mamãe, qual é o cargo? Não, aí eu perguntei pra ela. Eu disse, mano, que é auxiliar? Eu não sabia, cara, o que fazia um auxiliar de serviço geral. E aí, irmão, que é auxiliar de serviço geral? Ela disse, meu filho, ele pode trabalhar em qualquer coisa. Né? Assim, a gente vai ver lá na hora. E aí, eu fui lotado na maternidade Evangelina Rosa, lá em Teresina, lá na Gino Cunha. E eu fui para lá para me apresentar, e aí me apresentei, e aí foi que eu descobri que o auxiliar de serviços gerais, na verdade, era zelador, o zelador da maternidade Evangelina Rosa. E aí eu entreguei os documentos, tomei posse e tal, vi o salário era bom, na época, se não me engano, era R$800, o salário mínimo era bem menos do que isso, e tinha vale transporte, eu sei que dava praticamente R$1.000 quando você vendia o vale transporte, que era muita grana, o cara tinha 18 anos. Pô, aquilo ali pra mim era o céu. E aí eu tomei posse e ficou naquela, olha, você vai fazer faxina, vassoura, rodo, você vai passar aqui o pano e tal. A maternidade aqui a gente tem 2 setores, tem o setor mais, como se diz assim, pesado, que é o setor de saúde, propriamente dito, e tinha um setor anexo, que chama de Instituto de Perinatologia, não sei se hoje ainda é esse nome.
mas é tipo como se fosse a clínica da maternidade. Lá fica... É uma clínica propriamente dita. Ficam várias cadeiras de longarina, as pessoas ficam esperando o atendimento e tem as salas dos médicos, né? Sala de odontologia, sala de fisioterapia, sala de medicina mesmo, do médico. É uma clínica. É mais tranquilo que o outro mais setor. Tranquilo. Então já tive sorte nesse ponto que eu fui lotado lá no Instituto de Perinatologia. Então isso aí eu já tive sorte. E também lá é onde faz exame, né? Onde eles fazem... É uma clínica, como se fosse um hospitalzinho mesmo. E aí eu voltei para casa e a gente botou as cartas na mesa. O que tinha? Eu ia ser... eu passei num cargo para faxineiro, que eu ia ganhar uma grana muito boa. E eu sempre quis trabalhar. Sempre, cara. Aquilo ali para mim era tipo assim... Quando eu olho pro André daquela época, eu me orgulho de ver o quanto eu já queria alguma coisa naquela época. Então hoje, se eu fizer uma reflexão, eu olho para aquele André... Porque se tu chegasse para qualquer pessoa de 18 anos, você vai ser faxineiro. Nunca na minha vida, nem para ganhar muito dinheiro. Nunca. E eu digo isso não desmerecendo a profissão, não, mas claro. 18 anos. Não tem como você exigir o nível de maturidade de uma pessoa nessa idade. E assim, com o nível de vida que tu tinha, né, cara? Só para ter noção, eu ia trabalhar de carro e o meu chefe ia trabalhar de moto. E ele ia trabalhar de ônibus muitas vezes. E eu já tinha carro naquela época, como eu falei, eu já tinha passado vestibular, minha mãe tinha me dado um carro. Teu chefe dizia, esse playboy tá fazendo aqui. Cara, meu chefe, eu digo que o único objetivo dele era me fazer desistir do carro. E eu na época... Capitão Nascimento, tu vai desistir 01. Tipo assim, pede pra sair, só não tinha o tapa na cara. Mas... na época eu o odiava, porque a intenção dele era me fazer desistir. Mas hoje eu o respeito. Quando eu vejo assim que naquela época, ele era o chefe do setor, ele tinha que exigir uma excelência do serviço, ele tinha que exigir uma qualidade. Ele não podia admitir uma pessoa que estava ali passando uma chuva ou que não tinha perspectiva de continuar lá, entendeu? Então vamos dizer assim, o papel dele era esse, era me fazer desistir, e ele estava certo nesse ponto. Ainda mais que concurso, você perdeu um funcionário, você vai ter que esperar o próximo concurso. Era muito difícil para substituir, exatamente. Já pensou se o prazo de validade expirasse, ele ia ficar sem o funcionário, se eu saísse depois de expirar, né? Mas aí, antecipando um pouco, voltando um pouco na cronologia, eu cheguei na minha casa e tinha isso na mesa. Eu poderia ser faxineiro e... no estado, por exemplo, na verdade até me expressei mal, mas no estado do Piauí era muito comum naquela época, acho que ainda hoje desvio de função. Não um desvio de função maléfico, mas o que acontece? O estado do Piauí, regra geral, ele não fazia, como ainda hoje é difícil fazer, concurso para auxiliar administrativo ou agente administrativo, que é aquela pessoa que vai ficar no computador. Então, o que eles faziam nos órgãos? E eu te digo isso com muita propriedade, porque depois eu trabalhei no Tribunal de Contas como auditor e eu vi isso na regra geral. Isso é a regra, na verdade. Então, quando eu tomei posse, que eu vi onde era que eu ia trabalhar efetivamente, o que eu conversei com a minha mãe? A minha mãe, André, olha, se você quiser sair, a escolha é sua. Mas havia a chance, a possibilidade de eu entrar nessa espécie de desvio, de eu ser puxado para o computador. Quando eu falava computador naquela época, era simplesmente trabalhar como auxiliar administrativo. A única coisa, para minha vida ficar perfeita naquela época, era simplesmente ele dizer, olha, você não vai mais ficar aqui como auxiliar de serviços gerais, você vai ficar na triagem, que lá era um setor que tinha uns 10 computadores, a triagem das pacientes, né? Aquilo para mim era meu sonho. E eu estaria satisfeitíssimo naquela época se isso acontecesse. Então, eu comecei a trabalhar como faxineiro, mas com essa perspectiva de um dia para logo chegar a ser puxado para isso, né? Para essa função de computador, de auxiliar de serviços gerais. E, cara, assim, eu trabalhei 4 meses como faxineiro. 4 meses. E eu fazia... Às vezes eu conto essa história para meus amigos e eles, assim, dizem, cara, eu não acredito nisso. Eu tenho certeza que tu não fazia isso. E eu, com 18 anos, eu pegava o carrinho, não tinha farda na época. Então, até um tempo atrás, eu ainda encontrava umas camisas sujas de água sanitária. Pegava o carrinho, vassoura, rodo, e ia de sala em sala, bom dia... E assim, aquilo na época, e eu acho que ainda hoje, era algo tão incomum que eu, assim, os 4 meses que eu passei, toda vez que eu batia na sala, você sempre encontra aquela senhorinha, que é a senhorinha típica do concurso, que tá ali há muito tempo.
E todas as senhorinhas da sala chegavam para mim e diziam assim, meu filho, o que você está fazendo aqui? Isso aqui não é serviço, não desmerecendo, mas existe essa cultura. Então elas dizem assim, meu filho, o que você está fazendo aqui? Isso não eu nunca imaginei que você fosse ficar aqui mais de um dia, isso não é serviço para você. Durante os 4 meses isso acontecia. Pegava o carrinho, passava de sala em sala, e fazia de fato o papel de faxineiro. Passava vassoura, depois passava o dinheiro pingando na conta, ia lá no BEP. Meu amigo, e aí... No BEP, exatamente, era o BEP. E aí, na época eu era solteiro, e o que explodia em Teresina era Spazio e Super 8. E aí, eu lembro que quando eu recebi meu primeiro dinheiro, vendi o Vale Transporte, que eu tinha carro já, vendi o Vale Transporte, peguei assim na mão o dinheiro do Vale Transporte, que eram uns R$300, mais ou menos, 200, não sei. Cara, muito dinheiro. Aquilo na época, pra mim, eu sempre... graças a Deus, eu sempre fui de uma família com classe média, um poder aquisitivo bacana. Mas nunca fui de ter muito dinheiro, porque era sempre estudante e tal. Minha mãe sacrificando pra mim deixar em Teresina e tudo. Então, e assim, aquilo tinha uma simbologia pra mim muito grande. Eu lembro que quando eu peguei o primeiro dinheiro, assim, eu disse pra minha mãe, cara, mãe, eu tô rico. Bicho, isso aqui é o que eu quero. Era R$200, tipo uma coisa besta. Não era muito dinheiro para uma pessoa que trabalhava. Para minha mãe, por exemplo. Tanto que eu lembro que a reação dela era rir e dizer assim, meu filho, você não sabe o que é dinheiro. Mas com 18 anos, aquilo para mim tinha uma simbologia muito grande, que era receber o meu primeiro salário, do fruto do meu trabalho. E que trabalho. Eu sofri muito, cara. Esse meu ex-chefe... Ele me fazia muito... Ele tentou muito me fazer desistir. Me botava pra trabalhar varrendo um negócio lá, um hall que era no sol. Isso era... O meu expediente era de 8 às 2, né? E aí me botava pra ir pro sol mesmo, pra varrer no sol. E eu não desistia. Mas não desistia. E eu falo isso sem nenhum pudor, porque eu tinha essa perspectiva. Essa perspectiva de ir pro computador. E essa perspectiva, ela meio que se renovava. Parece assim uma coisa que ia te puxando. Como eu falei, eu gosto muito de olhar para aquele André e ver que ele era muito persistente, que eu queria muito aquilo. E eu queria muito aquilo a ponto de ficar nisso 4 meses. E parece que as coisas vão assim, uma puxando a outra, e as coisas vão se renovando. Essa esperança de sair dessa faxina e ir para um computador ia se renovando. Ia se renovando de um ponto que... com um mês, mais ou menos, um mês e pouquinho de trabalho, vagou um computador, vagou uma pessoa do computador. Quando eu fui fazer a limpeza, inclusive, eu perguntei, cadê o fulano de tal? Ele disse, não, ele foi para outro setor e o lugar dele tá vago. E aquilo me encheu de esperança. Eu disse, cara, é agora. E aí, nisso, minha mãe já conversava com algumas pessoas que... Nessa época, inclusive, eu digo para os meus amigos disso, nessa época nós descobrimos que a gente não tem nenhum moral, que a gente nunca poderia depender de política, porque a gente não tem nenhuma abertura com político nenhum. Porque minha mãe conversou com alguns políticos que a gente conhecia de oi e tal. Porque, cara, isso era uma coisa muito simples. Eu já era concursado. Então era simplesmente surgiu a vaga e tem alguém que pedisse. Pô, tem esse cara, ele já é concursado, ele já tá trabalhando aqui, ele só precisa ir para lá. Todos os outros eram do auxiliar de serviços gerais que estavam no computador. Então só bastava ser escolhido. Eu já era concursado. E nessa época a gente descobriu que não tinha respaldo nenhum, que se a gente fosse depender de política, a gente tava lascado. Porque nós não conseguimos nada, com nenhum. Quando tu fala a gente, nós é a família, né? Nossa família. Com nenhum. Então assim, naquela época a gente viu que de política, não. Nunca. A gente não vai depender e não tem respaldo. E eu nem quero, a partir de hoje, nunca mais, de qualquer forma, precisar. E graças a Deus não teve mais isso. Que descobre logo assim, erre cedo para você corrigir rápido, né? Assim, eu nem sei até que ponto a gente... meio que descobriu alguma coisa. Acho que a gente só constatou. Meio que... tirou isso de qualquer perspectiva. Até então nunca tinha acontecido nenhuma necessidade. Mas teve essa conversa de dizer assim, ó... Cara, pra te falar a verdade, eu confesso que eu não sei. Minha mãe que ficou nisso, eu mesmo nunca tive nenhuma... Não, eu falo a conversa assim, de família. Ó, pessoal, é o seguinte, a gente tentou do André aqui, a gente viu que política... não, isso não. Isso foi mesmo... Foi uma coisa que eu desenvolvi. Isso. E aí... vagou surgiu essa vaga no computador.
E aí, isso meio que ia me puxando para continuar, porque semana após semana ela continuava vaga e a minha expectativa de preenchê-la era grande. E aí isso ia me deixando mais tempo lá, e eu ia ficando mais tempo lá, porque eu queria muito aquilo. E o dinheiro entendeu? também para gastar na Super E o 8 dinheiro também, tava caindo, né? eu dizia, de manhã, eu era solteiro na época, de manhã eu passo o rodo na maternidade e à noite na Super 8. Mas era bom, época boa. E aí, quando chegou um determinado momento numa determinada semana, já prestes a eu sair, simplesmente eu entrei pra limpar essa sala. E aí tinha uma pessoa do meu concurso, uma menina do meu concurso lá. E aí essa menina, eu fiquei meio desconcertado, meio surpreso. E aí eu conversei com ela, não lembro o nome, eu disse, fulana, tudo bem? E aí conseguiu. Porque na época existia uma expectativa não só minha, mas de todo mundo que entrou comigo. Entraram comigo várias pessoas jovens. Quando eu falo de mim, mas é porque, é claro, eu tenho que falar de mim, mas assim, junto comigo entraram várias pessoas com nível superior, com cursando e tudo, gente nova. Era um perfil assim diferente do que a gente costuma ver nesse tipo de serviço, querendo ou não. E aí acabou que ela ocupou esse cargo, ela estava nesse lugar. E a gente... e eu perguntei a ela, não, deu certo, consegui, o diretor me colocou aqui permanentemente, estou muito feliz e tal. E aí aquilo meio que foi um baque para mim. Nessa hora eu vi, não, isso não vai acontecer. E aí, concomitante a isso, surgiu o edital do concurso do TJ do Piauí, que era um concurso que estava sendo aguardado desde 89 ou era 90, uma coisa assim. Desde 1990, 89 ou 94, muito tempo. Não havia concurso para servidor. Aí, 80, 89 ou 94. É Copa do Mundo. É porque teve um de oficial de justiça que foi depois. Esse foi depois, mas eu não lembro. Mas o cargo que eu queria tinha mais de 20 anos que não tinha concurso. E aí uniu-se as duas coisas uniram-se, né? Primeiro, essa vaga foi ocupada e depois a perspectiva desse concurso. E aí foi meio que o ponto final para eu sair. Eu disse, reuni com minha mãe, disse, não, mãe, olha, não dá mais, já tá saturado, já não tem mais como, eu acho que aqui não vou conseguir o que a gente estava prevendo. E aí eu acabei saindo para estudar para esse concurso do TJPAU. Chefe, só fumando um cigarro e pensando. Aí, consegui, missão completa. Botei o playboyzinho para fora. Botei o playboy para fora, ele conseguiu, com certeza. Mas assim, na maternidade eu tive um aprendizado muito grande, cara. Imagino, cara, trabalhar. Cara, eu não sabia que eu conto assim, mas para os amigos mais próximos. Eu não tenho. Passei muito tempo tendo vergonha disso, sabe? Na época mesmo que eu trabalhava na maternidade, eu tinha muita vergonha. Eu andava me escondendo. Assim, quando eu ia quando tu tava passando o rodo na Super 8, se perguntasse onde tu trabalhava, estudante universitário. Filho de pai rico. E aí, eu andava me escondendo, cara. Assim, eu tinha 18 anos, né? Eu era um jovem de imaturo que só. Então, assim, eu não tinha... não tinha como me orgulhar daquilo. Embora eu me orgulhasse muito internamente do dinheiro, de estar trabalhando, mas o serviço em si, não. E aí ninguém sabia. Na universidade, ninguém sabia. Só quem sabia era a minha família. Quando eu ia, por exemplo, para o Instituto de Perinatologia lá na maternidade, eu dava um olhar rápido para ver se tinha alguém conhecido, porque se tivesse eu já ia para outro lugar antes e tudo. Então eu tinha esse receio. Tem até uma história... E hoje tu se orgulha, né? E hoje eu me orgulho, sem dúvida. Hoje eu me orgulho. Assim, eu acho que você tem que refletir e tentar se colocar na cabeça que você tinha na época. Na época eu não tinha como me orgulhar disso. Eu tinha 18 anos, tinha uma pinta de playboy, dava em balada e tal. Não era um perfil para aquela época, para minha época. Tu realmente estava passando uma chuva. Minha intenção era essa. E hoje eu me orgulho, cara. Hoje eu me orgulho muito disso, porque eu acho que isso foi essencial até no meu tratamento com as pessoas. Hoje eu vejo de maneira diferente. Hoje
eu tenho sob a minha gestão, no meu emprego atual, mais de 25 pessoas. Então, eu trato todo mundo com o máximo respeito. Hoje tu é o chefe, não pode ser igual... Não, não. Mas da pessoa que trabalha do meu lado ali, na minha assessoria, a pessoa que tá ali na portaria, todo mundo do mesmo jeito. E eu acho que muito disso vem da criação, claro, mas também muito vem dessa experiência, sim. Porque era eu ali 10 anos, 15 anos atrás, né? Isso moldou muito a minha cabeça, o meu pensamento. Mas tu não saiu aprovado pro concurso, não. Tu saiu para estudar pro concurso. Saí para estudar pro concurso. Mas tem uma história engraçada nessa minha passagem da maternidade. Eu tinha essa vergonha que eu te falei. E aí, eu lembro que... E eu ia trabalhar com roupa normal. Não tinha farda ainda na época. O Estado ainda não tinha fornecido farda. E aí, eu ia trabalhar com camisa boa, tipo, com roupa normal. E aí, determinado dia, eu tava lá com o carrinho andando pelo instituto. E aí, chamaram pra ir pra sala de odontologia. Porque estavam precisando... de mim lá. E aí, quando eu cheguei na porta da sala, eu deixei o carrinho aqui na porta da sala e entrei só eu na porta da sala. Quando eu entrei na sala de odontologia, tinha uma grávida com o seu filhinho que estava sendo atendido, e uma dentista e 3 estagiárias. Menina nova, da minha idade, bonitas assim e tal. E aí, quando eu entrei, eu disse, opa, bom dia. Foi daqui que chamaram, ela disse assim... Não, eu queria chamar o rapaz da limpeza. Aí eu disse, pois espera aí que eu vou chamar. Saí da sala. E nessa época eu tinha uma pessoa que ela meio que me ajudava demais, que era uma senhorinha que ela também era dessa parte de limpeza, e ela todo dia dizia pra mim, André, não sei o que tu tá fazendo aqui, não sei o que tu tá fazendo aqui, não sei o que tu tá fazendo aqui. E ela meio que era meu suporte lá. Sempre que tinha uma coisa mais pesada pra fazer, ela mesma fazia, ela era minha dupla na época. E aí eu a chamei, e aí eu disse assim, Dona Anunciação, o nome dela, eu disse, Dona Anunciação, tô lhe precisando da senhora um favor assim imenso. Aí ela, o que é? Eu disse, olha, é meu setor, mas tem como você ir lá na odontologia? Ela, tem, não se preocupe não. Aí foi lá na odontologia. E aí desenrolou isso pra mim. Mas eu fiquei assim, pensando, cara, um negócio que é uma besteira, mas na época pra mim aquilo era... mas tu falou um negócio legal. A gente tem que ser mais complacente com nós mesmos quando a gente olha pra trás, cara. Sim. A gente... Não tem graças a Deus, não temos mais a cabeça que a gente tinha quando tinha 18 anos, 19 anos, cara. Exatamente. Mas aí tu foi estudar para esse concurso. E aí eu saí da maternidade justamente para estudar para esse concurso, para me preparar para esse concurso do... A universidade tá trancada nessa época? Não, a universidade tá rolando. Tá rolando em Teresina, né? Em Teresina, Quando eu passei no vestibular para voltar para Piripiri, foi para o segundo semestre. Não entendi. foi para o primeiro semestre. Não, eu até me enganei, Kerlon. Quando eu fiz o concurso, quando eu fiz esse segundo vestibular para voltar para Piripiri, eu não assumi. Assumi. Acabou que foi na época do concurso da maternidade e eu fiquei lá. Eu não assumi. Eu voltei para Piripiri por outras circunstâncias que eu ainda vou chegar lá, mas eu não vim para a UESP, para cá, né, nesse segundo vestibular. E aí eu saí da maternidade com o edital do TJ Piauí aberto. E aí foi quando eu comecei a estudar para valer para concurso de direito. Comecei a estudar para valer. E nesse período eu estava no segundo semestre da universidade, lá da UESP. E eu lembro que quando saiu esse concurso da UESP, eu cheguei para os meus amigos da universidade e disse, olha, saiu um concurso da UESP e tal, vamos fazer... E aí eles começaram a rir, disseram, cara, deixa de ser doido, a gente tá no segundo semestre da universidade, ninguém faz concurso no segundo semestre da universidade, ninguém passa nesse tipo de concurso no segundo semestre da universidade, isso não existe, é algo impensável. E assim, eu concordava com eles, nunca pensei em que passaria também, até eles achavam que de fato não teria capacidade de passar, mas tentei, fui para casa, comprei, eu lembro que eu me inscrevi na época naquele VIP Cursos que tinha ali onde é lá na Frei Serafim, que era por trás de um frigorífico que tinha, grandão assim. E aí eu lembro que eu me inscrevi nesse VIP Curso para esse concurso da JPA, eu cheguei lá, tinha uma sala gigante, uma sala lotada de gente, de concurseiro.
E aí eu sentei no primeiro dia todo errado, peguei o meu materialzinho e o professor começou a dar aula. E eu lembro bem que na primeira aula o professor falou uma coisa primária de quem estuda para direito, que é o artigo 5º da Constituição e dos direitos fundamentais. Ele resolvendo uma determinada questão, ele, com o trejeito de professor, ele disse: olha, pessoal, vamos aqui, a casa é... E aí tinha que completar, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém dela podendo penetrar, que é o que diz o artigo 5º da Constituição, né? Um dos incisos. Quando ele disse isso, a casa é... Todo mundo da turma respondeu a mesma coisa. Parecia igreja. Parecia igreja. E eu, que calado, não tinha a menor ideia do que era aquilo, porque eu estava no primeiro semestre. A casa é vermelha. Não, e aí eu fiquei naquela, eu disse, meu amigo, eu acho que a galera da UESP tinha razão, viu? Ninguém passa nesses concursos assim, não, porque essa turma já tá aí há muito tempo, já sabe tudo decorado, e eu vou começar agora. Então aquilo já também foi um baque para mim, eu já fiquei muito para baixo, já fiquei assim, meio que derrotado. Mas como já tinha pagado o curso, continuei frequentando, continuei estudando em casa. E eu queria muito passar nesse concurso, assim como queria muito passar em todos os outros que eu fiz, né? E acabou que eu comecei a estudar, tive uma sorte grande. Nessa hora a gente tem que contar com sorte, o concurso foi adiado. Ele era para acontecer mais ou menos em junho, salvo engano, ele foi acontecer só em outubro de 2019. Deu mais tempo. Me deu um tempo muito bom para estudar, pegou as férias de julho, então eu passei esse tempo estudando muito, cara, muito mesmo. Fui fazer a prova e, para minha surpresa, passei. Passou. Foi um acontecimento tão grande lá na UESP que lembra que o pessoal imprimiu o resultado e colou assim na parede da UESP, e depois a gente colou lá no Seu Chico, que era o bar em que a gente ia depois da aula. E aí ninguém acreditou, porque nem eu acreditei, porque realmente era uma coisa impensável de acontecer para alguém que estava no segundo semestre. E aí, quando eu fui chamado, passei bem colocado, graças a Deus, passei em 9º lugar nesse concurso. E aí eu fui chamado e tinha que escolher as cidades. Na escolha das cidades, qual foi as opções que surgiram para mim no 9º lugar? Campo Maior, salvo engano, Parnaíba e Piripiri. Rapaz. Cara, na hora Aí ganhou na lota aí. Rapaz, assim... Tu sabe que é assim uma coisa que você nunca imagina que vai passar. Segundo, nunca imagina que vai passar e vai voltar para Piripiri. Que era o que tu queria. Que eu queria a vida toda. Então, quando eu escolhi Piripiri, assim, parecia que Deus tinha reservado tudo. Pô, saí de um cargo de faxineiro 6 meses antes, trabalhando em Teresina, para ir ser técnico judiciário, ganhando 3, 4 vezes mais em Piripiri. Parecia inacreditável na época, entendeu? E aí escolhi Piripiri e vim assumir aqui em Piripiri o cargo, aqui no Fórum de Piripiri. Coincidentemente, acredita que eu transferi a UESP de Teresina para cá e eu parei na turma que eu tinha feito o vestibular. Lembra que eu fiz o vestibular e não entrei, né? Não me matriculei. Pois quando eu transferi, deu certo de eu cair justamente nessa turma. Tanto que eu perdi um ano, um ano de UESP. Deixei um ano trancado, porque quando eu transferi para cá, era para eu entrar na turma que não teve o vestibular. Até nisso parece coisa do destino, né? Era para eu entrar naquela turma que no meu primeiro vestibular eu ia fazer para cá e não teve. Aí como aquele ano ficou vazio, eu fiquei um ano com ela trancada e entrei na turma do segundo vestibular que eu fiz. Tanto que quando eu entrei na UESP aqui, todo mundo dizia, mas tu é o André que fez vestibular, como é que tu conseguiu ficar um ano? Como é que tu conseguiu acompanhar a gente só agora? Não, é porque eu vim da UESP. Então, a vaga que eu ocupei aqui em Piripiri não era a minha vaga do vestibular, era a minha vaga de Teresina. E aí transferi o cargo da UESP para cá, a UESP eu transferi para cá e também posso no cargo aqui em Piripiri. E aí, para tu ver como são as coisas. O juiz que trabalhava aqui, o doutor Damasceno, que eu trabalhei 5 anos com ele. Quando eu cheguei em Piripiri, a assessora dele estava de saída, tinha passado num concurso no Maranhão e estava deixando o cargo para assumir esse outro concurso. Tem muito disso, né, cara, nos cargos assim. Muita volatilidade. Né? Muito. E aí ela saiu para tomar posse nesse concurso do Maranhão e o cargo de assessor estava vago. E aí eu cheguei
com boas referências. Minha mãe trabalhava no fórum na época, meu pai trabalhava no fórum na época. Então, assim, pra mim era tão inacreditável que eu vim pra Piripiri trabalhar com teus pais. Trabalhar com meus pais. Não era no mesmo lugar, mas eu vim para trabalhar com meus pais. E aí, o doutor Damasceno, o juiz, me chamou para ser o assessor dele no lugar dessa assessora que saiu. E, curiosamente, era naquele gabinete que eu tinha visto. Caralho! Pra tu ver como são as coisas. E aí, assim, parece uma coisa do destino. Eu disse, um dia eu ainda vou trabalhar aqui. Claro que eu tava pensando em trabalhar como juiz. Mas cheguei como servidor. Então, eu de fato, parece assim, uma obra de Deus, o destino. Eu, pouco tempo depois, estava trabalhando naquele lugar. Não como juiz, mas como servidor. E passei 5 anos trabalhando lá com ele, como assessor do Dr. Damasceno. E nesses 5 anos, tu foi passando de concurso em concurso? Nesses 5 anos, eu tive que me formar, até porque não compensava fazer outro concurso que não fosse de nível superior. Tinha que me formar. E aí, eu comecei a estudar. E aquela história que eu te falei, de tentar ser o mais autossuficiente possível, autodidata, no sentido de não depender muito de professor. Então, eu meio que ia para a UESP para ter as aulas e ia a quantidade específica para não reprovar. Falta. Mas o grosso mesmo eu fazia sempre em casa, estudando em casa, por livro e tal. Não que os professores não fossem bons ou que o ensino da UESP não fosse bom. Pelo contrário, é maravilhoso. Mas o problema é que as matérias que caíam nos concursos que eu queria fazer não coincidiam com as que eu estava estudando. Então não tinha como eu, entre aspas, perder tempo se não ia ser avaliado por aquilo. Era entendeu? Contraprodutivo, né? Exato. E aí nesse tempo todo eu fiquei estudando aqui em Piripiri, na UESP, trabalhando aqui no fórum. E minha vida estava muito boa, estava muito acomodado, inclusive. E aí aconteceu que um amigo lá da UESP disse assim para mim, certo dia, ele disse assim, cara, tu sabia que se a gente passar num concurso de nível superior antes de se formar, é possível antecipar o curso? E eu, mesmo? E aí fui ler a respeito e vi que existia uma previsão para esse tipo de coisa. E ele começou a fazer isso. E eu também comecei a fazer isso. Estudar para concurso de nível superior antes de concluir a UESP. E comecei a estudar para analista de TRT, que era um concurso que na época estava estourando. A sair concurso com 1.000 vagas. 1.000 vagas não, saia com 200 vagas, mas chamavam 1.000. E aí comecei a fazer concurso, comecei a estudar para TRT especificamente, né, que é Tribunal do Trabalho. E aí fui fazer um em Goiás, que foi a primeira vez que eu saí daqui do Piauí para fazer um concurso. Até que deu certo, consegui passar, mas fiquei bem mais atrás. Fui chamado 3, 4 anos depois, né? Já no finalzinho do concurso. E fui fazer um concurso no Pará, do TRT também. Logo depois do de Goiás, eu fui fazer um concurso do Pará, que é o TRT 8. E esse concurso do Pará, eu acabei passando bem colocado. Passei em 6º lugar, mais ou menos. E aí fui chamado logo. E eu estava no 8º período da universidade nesse tempo, né? No 8º semestre. E aí dei início ao trâmite administrativo, fez toda aquela burocracia, foi constituída a banca. Não sei se quando tu era professor aconteceu isso lá. Não. Mas a UESP tem uma previsão administrativa para fazer esse tipo de avaliação extraordinária de desempenho, que é o que eles chamam. E aí constituíram a banca e eu antecipei o curso. Então não terminei junto com o pessoal, não me formei junto com a minha turma. Eu entrei depois, eu entrei no 3º semestre e saí antes, Saí eu antecipei o 9º e o 10º, salvo engano. O 9º e o 10º. E aí eu fui morar no Pará. E aí fui morar em Ananindeua, que é a região metropolitana do Pará. E aí, cara, toda a minha vida boa e tudo, tipo assim, toda a zona de conforto que eu tinha em Piripiri eu perdi lá. Porque aqui eu morava na casa dos meus pais, não gastava com nada. Eu vou te dar um exemplo que eu falo sempre para meus amigos. Eu ganhava aqui um valor X, mas não pagava moradia, água, energia, não pagava nada. Contas, nem gasolina, meu pai que botava gasolina, só para ter noção. No final das contas... Quando eu fui para lá, eu ganhava menos. Então, quando eu botei na ponta... Eu fui para ganhar mais, claro. Mas quando eu botei na ponta do lápis, aluguel, internet, água, telefone não, eletricidade, tudo, cara... No final das contas, eu tava ganhando menos do que eu ganhava aqui.
e morando só, já sem ninguém conhecido, a cultura é diferente, é um lugar assim, o saneamento básico lá é o pior do Brasil, lá em Ananindeua, então é uma região assim muito difícil de se morar. Belém não, Belém é uma cidade boa, mas embora seja região metropolitana, eu decidi morar em Ananindeua, não fui morar em Belém. E aí, assim, eu lembro que hoje eu avalio mais ou menos um dos piores dias da minha vida. Foi um primeiro dia meu lá em Ananindeua. Foi quando eu acordei e tive que eu mesmo fazer meu café da manhã, tive que eu mesmo cozinhar, aprender a cozinhar, aprender a... Tu nunca tinha morado só, né, cara? Nunca tinha morado só. Nesse ponto eu era muito mimado. Embora eu já tivesse trabalhado como auxiliar de serviços gerais, não tinha frescura, não era questão de frescura, mas era questão de ter a iniciativa de fazer aquilo, de me adaptar, entendeu? Então demorei muito para me adaptar nisso e acabou que eu tomei uma decisão. Ou eu fico aqui para sempre, e aí nisso eu já namorava com a Mariana, e eu meio que, tipo assim, tinha que chamá-la para morar lá comigo, ou eu estudava para outro concurso para voltar para o Piauí, porque eu não queria continuar daquele jeito. E nem voltar porque tu tava. E não podia mais, né? Na verdade, até podia, mas eu não queria. Não. Tinha que casar. Aí tinha que casar. Se ela fosse para lá, tinha que casar. Aí eu ia antecipar em vários anos aí o casamento. Em 8 anos. Umas 2 décadas. 8 anos. Rapaz, e aí eu fiquei naquela de... ter que voltar. Meu objetivo era voltar para Piripiri, para o Piauí, né? Coincidentemente, em 2014, saíram 2 concursos para o Piauí, delegado de polícia e auditor do Tribunal de Contas. 2 concursos. E aí eu pensei, eu vou focar com todas as minhas forças. E aí, Kelvin, foi assim, eu acho que é o período que eu posso te dizer que foi o período que eu mais estudei na minha vida. Mais do que para o concurso de juiz, mais do que para qualquer outro concurso. Foi aquele período que eu tinha, assim, aquela força de vontade. Eu tinha algo a mais, não era financeiro. Eu vim para ganhar o mesmo tanto, praticamente. Era uma questão de querer voltar mesmo, de não continuar lá. E aí eu trabalhava 7 horas por dia no TRT, e depois disso eu ficava em casa e estudava de 3 horas da tarde até 12, 1 hora da manhã, todo santo dia. Nessa época eu perdi 10 quilos. Eu fiquei assim, eu pesava mais ou menos 75, como eu que fazia minha comida, me alimentava mal. Fazia, né? Entre aspas. Por aí. Comia só o que dava, o mínimo para sobreviver. Aí perdi 10 quilos estudando. Tanto que quando eu vinha pra Piripiri, eu me cara, tu tá muito magro, tu tá tendo que caçar pra comer lá. Porque eu já tava no Pará, né? O pessoal já tinha um certo preconceito. Assim como o pessoal tinha preconceito do nosso lado. Acredita que eu tinha estagiária que chegava pra mim lá em Belém e dizia assim, é verdade que vocês comem cacto? É verdade. Tu deixou teu jacaré ali na porta? Uma coisa assim, pensada, né? Mas o pessoal ainda tem esse devaneio, né? Uma vez, quando eu fui pra São Paulo, o cara disse, rapaz, lá no Piauí tá chovendo demais, né? Todo mundo morrendo afogado. Eu disse, eu tô preocupado com o boi do papai que tô morrendo afogado. Papai nunca teve nenhum bezerro, não. Teve, né? Pois é, cara. E aí eu meio que comecei a estudar para esses 2 que abriram. E assim, foi o período que eu de fato, assim, mais me sacrifiquei na minha vida toda. Foi o período assim que eu posso elencar sem sombra de dúvidas que eu era do trabalho pro estudo, porque em todos os outros concursos anteriores e posteriores a esse, eu tenho assim algo que eu digo para meus alunos, para quando eu dava aula, eu digo: você consegue passar sem abdicar de tudo, de 100%, sem perder a sua vida. Essa era a minha filosofia de vida. Mas eu confesso que nesse período de 3 meses do concurso, quando eu estava lá em Belém para voltar, eu abdiquei de tudo. Foi assim, algo que eu fui ao limite. E aí, quando eu fui fazer as provas, primeiro eu fiz a do Tribunal de Contas. E aí eu acredito muito nessa história assim, de ser a sua prova. Eu acredito muito que quando é a sua prova, você vai passar. Se aquela prova for a sua, não se preocupe que vai dar certo. Por isso que tem que fazer. Por isso que tem que fazer todas também, exatamente. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a prova do TCE do Piauí,
Primeiro ela dá o caderno de prova, de que não serve de nada, só para você ler, você não responde nada nele, né? Você só faz anotações, risca ali, mas não vale para aferir o seu desempenho. E ela dá o gabarito, que é aquela folhinha que tem leitura óptica, né? Que é bem sensível e tal. Quando eu recebi a minha prova do TCE, eu comecei a ver e eu tinha uma água congelada que eu botei numa mesa do lado, mesa vazia. E a água naturalmente descongelou e molhou tudo. Só que eu não percebi isso. Quando ela me deu o gabarito, que é o definitivo, que é bem sensível e tal, eu tirei a água de cima da mesa, não vi que estava molhado e botei o gabarito em cima. Cara, molhou tudo o gabarito. Molhou tudo. Quando eu fui observar, durante a prova, no meio da prova, que eu peguei assim, o gabarito estava ensopado. Cara, aquilo desestabilizou de um jeito. Eu disse, meu Deus do céu, isso aqui não tem como. Quando eu marcar, vai furar a folha. Porque tava bem sensível, né? E aí comecei, porra, cara, tanto que eu estudei para essa prova e tal, não tem condição, como é que isso acontece comigo? Uma burrice dessa. E aí peguei assim, deixei a prova em cima da cadeira para ver se ela secava e continuei fazendo. Tirei a prova, não, tirei o gabarito e continuei fazendo a prova. Quando eu concluí tudo, eu tive que fazer assim, bem levezinho para não furar a folha, porque ela ainda estava úmida. Se furar, perdeu a questão. E furou uma, inclusive, que eu acho, salvo engano, eu perdi porque não leu, uma coisa assim. Eu sei que o meu medo maior era de não ler nenhuma, porque estava danificada. E aí acabou que na hora eles conseguiram, a leitura ocorreu normalmente, eu acho que eu perdi só essa daí. E aí deu certo. Mas sempre conto isso pro pessoal, que é uma forma de eu dizer, olha, quando é a sua prova dá certo. Pode acontecer uma intercorrência ou outra, mas eu acredito muito nisso, que quando é a sua prova você vai conseguir isso. Você vai dar certo. Mas aí tu passou qual dessa? Não é a do delegado, que tu fez do delegado também. Foi. Aí deu certo essa do TCE e deu certo a de delegado também. Foi um período que eu tava assim, afiadíssimo. Foi quantos concursos já passou? 13. Ao todo, 13. O mais difícil foi para juiz? O mais difícil foi para juiz. Porque é muito desgastante. São 6 fases. Fase objetiva, discursiva, sentença. Aí tem uma fase que é a avaliação social e que não é prova propriamente dita, né? Mas tem investigação social, exame de saúde, tem a prova oral e tem a prova de títulos. Cada fase dessa, tirando essa investigação social, todas são de conhecimento. E a de título também não é de conhecimento e nem é eliminatória. De conhecimento propriamente dita são 4 fases. E não tem como terminar em menos de 1 ano esse tipo de concurso. Então é um concurso muito desgastante, que você cria muita expectativa, que você... Vai passando de fase. Tanto que, assim, normalmente o que acontece é que ninguém faz só um. O que acontece para quem realmente está levando a sério é você tá na discursiva de um, tá na sentença de outro, tá na oral de outro, tá começando um mais um. Foi o que aconteceu comigo. Sim. Chegou uma fase que eu comecei a fazer concurso em todo o Brasil, que eu estava numa fase segunda em um, numa terceira em outro. Sempre para juiz. Juiz e promotor. Juiz e promotor. A linha era essa. Mais ou menos seguia sempre essa mesma linha. Engraçado que para concurso para juiz, eu nunca tive assim um sonho de criança de ser juiz. Eu nunca cheguei e disse assim... A não ser a sala que tu... A sala, sim. Né? Aquele tempo Mas fiquei... não era ser juiz, era trabalhar ali, né? Tanto que o juiz não estava lá. Eu fiquei mais deslumbrado com aquele ambiente. Que, claro, naquela época exigiria que eu fosse juiz e que no final nem foi, né? Trabalhei lá sem ser juiz. Mas aí, eu nunca tive esse foco específico de ser juiz. E às vezes acontecem umas coisas na vida da gente que nos encaminham para algo melhor. E aí, eu era auditor do Tribunal de Contas lá em Teresina, um cargo muito bom, e tinha parado de estudar para concurso. Estava satisfeitíssimo. Conseguia vir para Piripiri regularmente. A Mariana, que até então era minha noiva, morava lá em Teresina. E eu não tinha por que fazer concurso mais. E aí o que aconteceu? Surgiu o concurso do TJ do Piauí. Concurso especificamente para juiz no Piauí.
E eu segui aquela filosofia de dizer, prova em Teresina eu faço todas. E por uma insistência da minha mãe também, me inscrevi para o concurso daqui do Piauí, de juiz. Só que eu não estudei nada para a primeira fase. Eu tinha uma bagagem, claro, de naquela época 6 anos de estudo para concurso até então, mas eu não estudava especificamente para juiz. Tinha estudado para delegado, para auditor, que eram os últimos cargos que eu tinha feito. E aí eu me inscrevi e no dia de fazer, na véspera da prova, eu estava decidido a não fazer, porque para mim aquilo era uma perda de tempo, porque eu tinha certeza 100% de que eu não ia passar. E tava no lugar bom. Tava no lugar bom, não era o meu sonho, mas assim, era mais, mas claro, eu assumiria se tivesse passado, se passasse naquela situação. Mas o que eu queria realmente era não me submeter a uma prova que eu não sabia de nada, entendeu? Coincidentemente, e a prova foi domingo. No sábado teve aquela luta maior que teve do McGregor e do José Aldo, lembra? Teve uma luta que o José Aldo tava no auge que o UFC em si tava no auge. O UFC também. Em si tava no auge. Porque o brasileiro, quando tava ganhando, tava no auge. Quando começa a perder, que o brasileiro não aí gosta, o esporte acaba. Gosta de ganhar. Como Fórmula 1. Não vê agora as Olimpíadas. Skatista não é mais malandro, não, meu amigo. Skatista agora é o esporte olímpico. É o esporte olímpico, cara. E aí, tava nessa época do auge do UFC. Do auge do UFC. E tinha aquela luta do ano. Era o Conor McGregor e o José Aldo. E todo mundo combinou de assistir essa luta tomando uma cerveja num determinado lugar. Meus amigos, todo mundo meus amigos, né? E eu queria muito não ir fazer a prova para poder acompanhar. E eu dizia pra Mariana, eu não vou fazer essa prova, vamos sair com o menino, não vou fazer essa prova, não faz sentido, eu não estudei. E ela, mas já tá inscrito, tu já pagou a inscrição, vai jogar era 300 reais a inscrição, vai jogar 300 reais fora e tal, vai fazer essa prova. 300 reais, marro que tu ia gastar na bebida. Marro da bebida, exatamente. E aí, eu sei que no final ela me convenceu. Resultado, a luta, não sei se tu lembra, durou 12 segundos. O José Aldo foi finalizado com 12 segundos. Então, eu andei perdendo o concurso por conta de 12 segundos. Exatamente. Graças a Deus eu ouvi a Mariana e fui fazer a prova. E aí, quando eu vim fazer a prova, eu passei na rabeira da rabeira. Eram 65 pontos que precisava, eu fiz 65 pontos. E depois eu continuei nesse concurso, fiquei indo até o final. Mas o que foi de grande relevância para mim nesse concurso é que isso ligou uma luz em mim, um estalo. Por quê? Porque até então eu não fazia concurso para juiz porque eu tinha isso como inatingível, inalcançável. Eu achava que só aquele pensamento dos meus amigos da UESP, só quem passaria no concurso de juiz é quem faz o Brasil todo, é quem está estudando há 5, 6 anos, é o cara superdotado. E aquilo exigia de ti uma abdicação gigante que eu não estava disposto a fazer naquela época. Só que como eu fiz a prova por acaso e vi que dá certo, isso ligou um estalo em mim. Eu meio que pensei, é possível, é algo possível. Pô, se eu tivesse me dedicado especificamente para essa prova, eu teria ido um pouco melhor e estava melhor colocado, entendeu? Isso era só a primeira fase, claro. E aí isso ligou um start em mim da possibilidade de ver que era algo palpável. E comecei a abrir o leque. E aí comecei a fazer concurso em vários estados. Fiz em Santa Catarina, fiz em São Paulo, fiz em Alagoas, fiz aqui no Piauí e no Ceará. Foram esses que eu fiz. E na Paraíba, para juiz e promotor. E acabou que esse concurso do Piauí eu fui até o final e deu certo, passei, tô na lista aí, do concurso tá em validade, mas eu tô mais distante, creio que não chega em minha lista. E desses todos eu consegui algumas aprovações que, assim, são minha grande fonte de orgulho, que é o da Defensoria Pública do Maranhão, que eu pedi final de lista, já fui nomeado, pedi final de lista.
E o que é pedir final de lista? quando eu passei em 12º lá. Aham. Então eram 6, 7 vagas mais ou menos, mas esse tipo de concurso sempre chama mais. Então quando chegou em mim no 12º, eu não quero assumir. Eu não assumi lá por quê? Porque eu já era juiz no Ceará. Aham. Então eu pedi para ser reposicionado No final da lista. no final da lista, exatamente. Então eu tô no final da lista lá no Maranhão. Por quê? Porque isso te dá a possibilidade de no futuro ser chamado novamente. Aham. É como quem diz assim, eu não quero, mas Não eu vou quero deixar agora, guardadinho. não. É. E aí é esse da Defensoria Pública do Maranhão, do Ministério Público, que é de promotor da Paraíba, que eu não passei, mas eu larguei na fase oral, que é a última fase, que é também uma grande fonte de orgulho meu. E o do Ceará, que é o que eu tô hoje, que é assim, é o meu maior orgulho, que eu passei lá, fiquei em 2º lugar, foi assim, o que eu falo para os meus amigos, rapaz, eu sou tão abençoado que eu fiz concurso no Brasil todo e passei no Ceará e hoje trabalho em Tianguá, que é 100 quilômetros daqui de Piripiri. Então eu passo a semana em Tianguá e Clima bom. Clima bom, cidade muito boa, excelente. Passo a semana lá em Tianguá e venho pra cá na sexta-feira. Eu fico aqui sexta, sábado, domingo e segunda de manhã. Cara, né? é como eu falei no início, tu é uma referência pra concurseiro aqui em Piripiri. O que Talvez. eu contei aí foram 9. Tu tem de cabeça? Porque tiveram outros né? Teve de oficial de justiça, Né? teve de analista esse do Goiás, acho que já contou, né? Teve de técnico do TRT, do Piauí, aqui no Piauí. Só que quando eu fui chamado já estava no TJ do Piauí, aqui em Piripiri, não compensaria eu sair. Teve da Defensoria, de juiz aqui no Piauí. Tu tem isso de cabeça? Ao todo foram quantos concursos? Eu tenho quase certeza que foram 13, cara. 13 concursos. 13 concursos. Foi técnico, analista, oficial de justiça, juiz, defensor, auditor, delegado da Polícia Federal também. Delegado da Polícia Federal. Também, Fiz o concurso de delegado da Polícia Federal, passei, fui chamado para a primeira turma, mas quando eu fui chamado lá, esse outro de delegado da Polícia Federal também é um dos meus grandes orgulhos. Esse de delegado da Polícia Federal aconteceu... O ano de 2019, para mim, foi o meu ano de ouro. Foi o ano assim que eu posso dizer que eu encerrei os meus concursos, minha temporada de concurso, e ao mesmo tempo que eu consegui as minhas maiores aprovações, que foi o de juiz no Ceará, de defensor no Maranhão, delegado da Polícia Federal e esse de promotor lá na Paraíba. Só não fosse 2019, só não fosse assim que nosso Coringão não ajudou, né? Não, aí nesse aspecto ele deixou a desejar. Mas eu acho que nós ganhamos o Paulista em cima do Palmeiras, cara. Não foi 2019, acho 2019, que não. Foi? Aquele nos pênaltis. Acho que foi. Ou foi em cima do São Paulo? Nós fomos tricampeão aí. Não lembro, não. Aí. E a gente tava falando de ser referência pra galera concurseira, é engraçado, né? Parece um cargo. Não, você é concurseiro, não é concurseiro. É um estilo de vida. É o estilo de vida, é? Tu foi professor desse estilo de vida? Fui. Eu passei 2 anos sendo professor presencial em Teresina, 1 ano e pouquinho sendo telepresencial em casa mesmo, né? Por teleconferência. Assim, eu sempre quis dar aula, tanto que eu comecei a dar aula antes de encerrar o meu concurso, né? Eu estudava para concurso e ao mesmo tempo dava aula. Isso inclusive é muito comum, porque os cursinhos eles pegam essas pessoas que estão ali, passa, não passa para dar aula, porque é quem está mais antenado. Às vezes, inclusive, mais antenado do que quem já passou há 2, 3 anos, parou de estudar, não está mais tão atualizado. Entendi. Então, nessa época, eu dava aula num cursinho de um professor meu lá em Teresina, um professor que me ajudou muito, e depois eu passei a dar aula de maneira autônoma. Quando veio a pandemia, o cursinho presencial não teve que fechar, né, como tudo, e aí eu fiquei dando aula no telepresencial. Eu sempre foi minha vontade gigante de dar aula. Eu sonho um dia, inclusive, em dar aula na UESP aqui. Mas hoje em dia eu não dou mais aula. Eu parei de dar aula porque me tomava um tempo muito grande. Muito grande. A galera pensa que assim, vai lá, dá aula e vai embora. Eu pensava isso, mas não é. É assim, o que tem por trás até você chegar ali frente a frente com todo mundo e dar aula é um mundo de coisas. E eu digo assim pro pessoal, pros meus amigos hoje, que é muito complicado você dar aula hoje em dia. Antes um pouco da pandemia, eu estava dando aula, eu me virei pro quadro
para escrever alguma coisa que eu não lembro o que era. E aí na hora bateu um certo branco. Aí eu comecei a escrever, eu parei assim, comecei a pensar de costa para os alunos. Aí alguém disse, professor, é tal. Aí eu, exatamente. Aí concluí. Quando eu voltei, estava todo mundo pesquisando o que era no celular. Uhum. Então é muito difícil hoje. Você fala qualquer coisa e assim, concomitante, o pessoal já tá ali Tá conferindo. lá, ele tá ali pegar na mentira, Tá ali entendeu? pegar. E outra coisa, se você demonstrar uma certa insegurança, uma dúvida, é automático. Ele já pega o celular e vão lá. Já vai lá. E principalmente para concurso. Para concurso isso acontece demais, porque o nível é muito alto. O pessoal tá há muito tempo nessa jornada, a regra geral, né? Tá há muito tempo nessa jornada. Então eles têm muito conhecimento, eles querem ali alguma coisa para acrescentar. E ninguém tá ali para enrolar, cara. Não. Aí quando tu for Não pegar... dá. Quando tu for dar aula na universidade, que tu diz que tem um sonho aí, que tem que ser um sonho muito forte, entendeu? Talvez tu não vai ter um aluno pesquisando o que tu tá falando, não. Ela vai estar olhando TikTok, vai estar olhando Instagram, entendeu? É outra vibe, né? Outra vibe. Porque tem os que querem, mas tem os que ali que ainda vão encontrar no momento da vida deles ali, o propósito deles ali, mas que não tá naquela hora ali. E tu tem que saber lidar com isso, cara. Sim, né? Até porque é muito heterogêneo, né, a turma. Tem entendeu? aqueles que querem muito, ao mesmo tempo que tem os que não querem nada. Exato. No concurso é bom que é mais homogêneo. Pois é, porque assim, ninguém tá lá obrigado à toa, sabe que a Mariana falou, tu vai jogar esses R$300 no mato, então, tu já pagou. Todo mundo tá tu lá. também falou, eu continuei porque eu já tinha pago, entendeu? Agora a gente vai para as fotos. Não, pergunta do internato. Everton Melo, por que desistiu do cargo de delegado? O Everton é delegado hoje, né? Ele está aprovado para delegado no Rio Grande do Sul. Acho que perspectiva boa de ser chamado logo. Hoje ele é agente da Polícia Civil, meu amigo pessoal, meu irmãozão aí. Bem, tu participou da foto tributo ao qual era o carro que eles tinham mesmo, cara? Cargo que ele e o irmão tinham. Era um ponto. Aí eles meio que bateram o carro e aí tinha uma foto, cara, me lembro se era Orkut ou Facebook, era eles dois sentados na cadeira branca, fazendo o que tava dirigindo aí, tributo ao ponto. Cara, não esqueça essa foto. Eu não lembro, não. Eu não era muito amigo dele na época do ponto, não, porque eu morava em Piripiri e ele morava em Teresina. Né? Deixa eu te interromper, mas não. É o meu serviço aqui, é interromper os outros. Por que tu desistiu do cargo de delegado? Essa dúvida do cargo de delegado, como eu te falei, eu passei na época, eu queria vir para Piripiri, para o Piauí. Então aconteceu, graças a Deus, de eu ser aprovado para auditor do TCE e delegado de polícia. Então chegou um momento que eu tinha que escolher um dos dois. Mas eu só poderia fazer isso se eu conhecesse os dois. Então eu fui chamado para auditor e passei e tomei posse. Com 2 meses, 3 meses de auditor, fui chamado para delegado. Só que o cargo de delegado, você não é chamado para assumir o cargo, você é chamado para fazer o curso de formação. E aí eu fui chamado para fazer o curso de formação e fiz o curso de formação de delegado. Isso, quando eu fiz o curso de formação, eu não abro mão de auditor. Ele fica lá esperando até eu fazer o curso. Existe uma previsão legal para isso. E aí passei 6 meses fazendo o curso de formação de delegado e conheci a rotina policial, conheci as atribuições de delegado e me apaixonei nessa época pela atividade policial. Tanto que hoje eu tenho o máximo respeito pela atividade policial, o cargo de delegado, muito importante, é de fato o primeiro garantidor dos direitos. Mas acontece que o cargo de delegado, ele te traz algumas limitações. Por exemplo, na época eu tinha que decidir entre ser auditor do TCE, trabalhando um turno, só de 8 às 14, sem trabalhar no final de semana e morando em Teresina. Como delegado eu ia trabalhar 8 horas por dia, 2 turnos, com plantão no final de semana, indo para o interior do estado. Talvez eu ficasse em Piracuruca ou em Pedro II. E uma atividade muito mais... perigosa, né? Na verdade, não pensava na atividade perigosa, mas eu acho assim, ela te requisita muito mais. Você tá ali lidando com quem acabou de cometer um crime, é algo bem mais delicado. Então, assim,
o que eu pensei na época? Eu lembro que o que foi determinante para eu tomar a decisão foi: se um dia eu quiser sair de um desses 2 cargos, qual é o mais fácil de eu sair? Se eu quiser fazer outro concurso, se eu não me adaptar, porque eu não conhecia ainda o que é ser auditor, porque eu só estava 3 meses no cargo, e não conhecia o que é ser delegado, porque eu só tinha feito o curso de formação. E do curso de formação para assumir, existe assim um abismo gigante, porque no curso de formação é tudo lindo, tudo funciona, tudo dá certo. Isso não só para delegado, mas o curso de formação de juiz, por exemplo, que eu fiz, era dessa forma. Tipo, eles te pintam uma estrutura perfeita que tudo dá certo. Mas quando você entra no cargo, você vê as limitações estruturais, principalmente aqui no Piauí. Aqui no Piauí, o cargo de delegado tem muita limitação estrutural. Às vezes não tem tinta na impressora. É triste, mas existe esse tipo de limitação. Então, eu me pautei no seguinte: onde é que é mais fácil eu sair? Caso eu queira continuar, caso eu queira ir para outro cargo, é trabalhando 6 horas por dia ou é trabalhando 8 horas por dia aí no final de semana? Porque o salário era o mesmo. O salário, os 2 salários eram iguais, ainda hoje são, na verdade. Então, essa foi uma decisão, Carlos, que inclusive me mexeu muito, cara. Eu passei assim 1 mês, mais ou menos. Isso me abalou, na verdade, porque eu não sabia o que fazer, não sabia de jeito nenhum, porque eram 2 mundos diferentes, 2 realidades diferentes. Cada um tinha suas vantagens e desvantagens. E aí o que pesou no final, o que eu realmente tomei a decisão final, foi isso que eu acabei de falar. Qual é aquele cargo em que eu vou poder, um dia, se eu decidir voltar a estudar para concurso, ter mais possibilidade de sair, que é como auditor do Tribunal de Contas. E graças a Deus eu tomei a decisão correta, porque somente como auditor do Tribunal de Contas eu tive o tempo necessário para me dedicar a esses outros concursos. Próxima. Silvio Amaral. Qual foi o concurso mais difícil? Na prova ou psicologicamente? Mais Silvinha, pá, grande abraço também pro Silvinho. Cara, eu acho assim que o concurso mais difícil que eu fiz é o de juiz, não tenho dúvida, porque ele te exige um conhecimento de praticamente todas as matérias e ele é muito longo. Então você tem que fazer uma prova de marcar, uma objetiva, tem que fazer uma prova discursiva, de escrever perguntas e respostas, tem que fazer uma prova prática, de escrever sentença, e tem que fazer uma prova oral, de perguntas e respostas orais. Então ele é muito completo, ele tem todas as formas de cobrança que você pode imaginar. Então eu acho que ele é de fato o mais difícil. Psicologicamente, eu foi acho do que gabarito? Psicologicamente, na verdade, não é que ele foi difícil psicologicamente, foi uma situação que ocorreu na hora ali, né? Mas assim, eu acho que o de juiz também psicologicamente é o mais difícil pelo desgaste, por ser muitas fases. Já pensou, você chega na prova oral, 1 ano e meio depois, com toda uma expectativa criada e reprova. Aquilo psicologicamente te abala muito mais e consequentemente, te dá uma pressão maior. A cada etapa que tu passa é uma alegria, mas é uma responsabilidade maior. Porque, pô, já vim até aqui, cara. Isso eu pensei muito na minha prova oral do Ceará. Eu pensava tanto nisso que eu cheguei a ficar assim, a prejudicar o meu estudo. De pensar, cara, já tá tão perto e ao mesmo tempo tão longe, tá faltando só uma prova. Mas e se eu reprovar aqui? Como é que as coisas... assim, eu vou ter que voltar para estaca zero. É muito maçante isso, entendeu? Que na primeira fase, quando você vai fazer... Tem primeira fase todo mês. Mas a prova oral, ela é assim, é um acontecimento. Tanto que quando você passa na prova oral, você já se considera juiz, você já se considera aprovado, entendeu? A regra é essa, né? Então, agora... Tem outra pergunta? Agora as fotos. Aí, rapaz. Aí foi em Oeiras, eu acho. Rapaz, Aí, Macaulay Culkin, hein, velho? Aí foi Oeiras. Aí essa eu trabalhava no TJ do Piauí. Essa foto foi em Parnaíba. No TJ do Piauí, eu passei 5 anos lá. E nesse período, eu trabalhei um pouco na corregedoria. Então, eu fazia correição nas cidades do interior. Aí conheci Floriano, conheci Picos, conheci Parnaíba. Só não foi em Oeiras? Oeiras não fui. Coincidentemente não teve correção lá. Mas era um período bom. Esse é o Dr. Damasceno, que foi o juiz que muito me inspirou. O Dr. Damasceno
Foi o meu primeiro chefe, propriamente dito, já que o outro lado do auxiliar de serviço horário não era muito bem um chefe. Era um Capitão Nascimento. Ele me ensinou muita coisa. O doutor Damasceno é um juiz muito íntegro, muito correto, uma pessoa excepcional. Trabalhava na sala que tu queria trabalhar, essa sala lá. Essa daí, né? Foi lá. Essa foi na minha despedida. Foi no dia que eu fui me despedir, foi o meu último dia de trabalho. Eu fui para o TRT no Pará e esse foi meu último dia de trabalho com ele lá. Foi sofrer lá no Pará? A família aí... Aí. Depois de pequenos 14 anos, nós casamos. Um pulo. Aí a galera. Aí é no Caldeirão. Nosso Caldeirão não podia faltar, né? Esse foi no dia da minha posse como juiz. Eu contei para vocês um dos dias mais infelizes, que foi esse dia que eu fiquei lá no Pará sozinho, mas esse foi o dia mais feliz, né? Esse eu posso considerar como o dia da realização, assim. Foi o dia... Esse foi o segundo dia mais feliz da vida. O primeiro foi o casamento. Obrigado. Esse foi o dia que... assim, tudo valeu a pena. Quando eu tomei posse lá, eu tomei posse no dia 28 de fevereiro de 2020. Eu tinha 29 anos. Tomei posse como juiz com 29 anos. 29 anos. 29. E eu tinha 10 anos de estudo para concurso. Comecei em 2000 Na verdade, tinha um pouco mais, né? Porque eu comecei em 2007 com esse de auxiliar de serviço de horário, mas concurso da área jurídica. Comecei em 2008, finalzinho de 2008. E fiquei até 2019. 10 anos de concurso. 10 anos estudando para concurso. E o dia dessa foto, ela é muito significativa, não porque eu estava sendo juiz, não porque eu ia ganhar melhor. Às vezes a gente pensa muito quando alguém toma posse como juiz e já vem logo na mente, ele vai ganhar melhor, ele vai ter moral, vai ter isso, vai aquilo. Mas eu acho que pro concurseiro, para quem é concurseiro, para quem enfrentou aquilo tudo, o dia da posse, ela representa o fim de um ciclo. É o dia que você pode considerar que você tirou um piano das costas, que você não tem mais aquela pressão de saber o que está de novidade, de estar com aquela... Ter um expediente de estudo todo dia. E isso é muito representativo, pelo menos para mim. Foi muito representativo. Significou realmente o encerramento de um ciclo. Tem até uma foto que eu tenho com a Mariana, que foi no aniversário dela, que eu falo que foi o primeiro aniversário que a gente passou que eu não era concurseiro. E assim, isso pode parecer uma besteira, mas eu nunca viajei assim para fora, por exemplo. Eu nunca fui muito de viajar, porque eu sempre fui uma pessoa centrada no que eu queria. Quando eu te falei que concurseiro era um estilo de vida, eu encaro esse estilo com a necessidade de abreviá-lo o máximo possível. E para abreviá-lo o máximo possível, você tem que, de fato, viver aquilo. Você tem que tornar aquilo rápido. E aí, isso me fazia, de fato, ter algumas abdicações. Como, por exemplo, viagem para o exterior. Nunca fiz. Por quê? Porque geralmente eu estava fazendo prova, estava estudando para concurso, esse tipo de coisa. Então, nunca me permiti. Embora financeiramente já trabalhasse, já poderia fazer... Mas eu nunca me permiti, porque eu ainda achava que eu ainda não era digno daquilo, entendeu? Eu achava que eu só seria digno de aproveitar quando de fato eu encerrasse esse ciclo, que foi nesse dia. Por isso que é tão representativo. Massa, legal, cara. Tem mais ou... Aí é o... atleta faz. Aqui é um esporte novo aí que eu encontrei no final do ano passado, que é beach tênis, e assim, é apaixonante. E assim, o beach tênis é uma coisa apaixonante porque ele te dá a possibilidade de levar a tua família. Assim, eu amo futebol, gosto de futebol, jogo futebol 2 vezes por dia, mas era uma coisa que eu ia sozinho, não levava a Mariana.
E agora no beach tennis eu encontrei um esporte que eu posso ir com ela, eu encontro outros casais de amigos, a gente tem um grupo de amigos que tem vários casais e vai o casal, eles levam os filhos, eu não tenho filhos ainda, mas eles levam os filhos. E muito do que eles me relatam é isso, é dizer, olha, eu encontrei aqui nessa nova atividade algo que eu posso fazer em família. Foi muito que aconteceu também com o ciclismo também. Ciclismo também é algo que você pode fazer em família. Eu acho que por isso é muito apaixonante. O futebol é algo mais individual. Cara, não posso, agora falou do futebol, não posso ficar sem falar. Você também não foi só esses concursos aí que você passou, não. Você tem um recorde do pênalti mais longe já batido. Se você no campo do Netinho, se você bater um pênalti lá no campo do Netinho, que foi parar na BR. Rapaz, na foi BR não. Perto da Chess. Perto da Chess. Faltou energia. Mas foi uma fatalidade, foi o único. E ninguém nunca vai conseguir essa proeza, né? Não, ninguém consegue não. O cara chutou a bola pra fora do... Não, mas foi só um, depois eu... Não é fazer igual o Palermo, perdeu os 3. Próxima. Agora é o Nabucha, eu vou te perguntar... Como eu tô fazendo desde o começo. E tu vai responder. Escolha seu lado. Aqui. Time rua de cima ou time rua de baixo? Rua de baixo. Rua de baixo. Claro. Qual a melhor saída noturna em Piripiri? Da história, assim. Qual foi a melhor que tu acha? Da história... Eu gostava muito da Casa das Letras, quando era a Casa das Letras. Né? Eu gostava demais, foi um período bom. Gostava muito também do Sabor com Arte, que era ali do lado do Sushi. Acho que tu morava aqui não. Não, morava. Mas era ali, era um tempo muito bom, cara. Foi o tempo que eu comecei a morar em Piripiri quando eu vim pro concurso do TJ do Piauí. Cara, Sabor com Arte acho que eu fui. Que é onde é o Gavião hoje. Era muito bom ali, era uma saída boa. Mas tem que escolher uma das duas. Não, a Casa das Letras. Casa das Letras. É novinho, não pegou o Piripiri Pop? Não, peguei, mas não era... Eu era muito novinho ainda. E onde tem aquela comida inesquecível na cidade? Sabe, um lugar que eu como, eu costumava comer muito e eu acho assim que ficou marcante, foi lá o Seu Manel. O Seu Manel, né, cara? Lá, eu ia muito com o Dr. Damasceno lá. O Dr. Damasceno gostava muito de lá, foi ele que me apresentou e eu ia muito lá, é muito marcante, eu gosto de lá. É bom. Qual escola traz melhores recordações? Liceu, né? Aí... Liceu foi, assim, minha infância toda. Ali, aquele monte de gente. Aí tinha aquela sorveteria na esquina, como é o nome? Gelagoela. Gelagoela, muito bom. Eu tenho muitos... era? Não sabia. Bacana, muito bom. Qual bloco de carnaval você vestiu a camisa? E o André pegou... Eu peguei o Baleia. Pegou o Baleia, né? Peguei uma vez. Peguei ainda um ano. Peguei o Baleia um ano. Ainda foi no União Baleia. Eu volto de ir pro Baleia aí, pro rei ficar feliz. Direita ou esquerda? Não tenho nenhuma... Nada contra nem... Não tenho preferência. Não... Vai bem no meio. Qual bairro, comunidade de Piripiri mais atraente? Aquela mais bonita, assim, que tu acha? Mais atraente... Tirar uma foto, assim, tu acha que daria um quadro? Eu acho o Morro da Ana. Morro da Ana, né, velho? Morro da Ana. Cara, também sabe. Eu acho o Morro da Ana, assim, excepcional e pouco explorado. Ainda mais hoje em dia. Ultimamente a gente não vê nada, né, do Morro da Ana. Antigamente era mais comum, sabe? Antigamente eu lembro que o pessoal ia pra lá e descia de bicicleta e tinha o The Best. Eu desci de bicicleta sem calçamento, era batismo, meu amigo. Era bom demais, o pessoal descia de bicicleta. Eu andei muito no The Best também, não sei se o The Best ainda existe, mas eu tô muito tempo sem ir. Abração pro The Best. Tô muito tempo sem ir lá. Botou muito eu pra correr de lá, eu e uns amigos meus lá. Melhor evento que você já participou na cidade? Perifolia? Uhum. E aí, porque tu começou aí que ano? Não, eu comecei ainda era na Tomás Rebelo. Ainda era na Tomás Rebelo? Era. Mas era 2008. Não. Tu pegou de 2005? Não. Rapaz, não lembro. De ano eu não lembro, não. Babado Novo. Peguei. Então você foi pro Perifolia. Peguei. E também teve um que foi muito... 2002, que foi assim, um susto. Foi a primeira vez que veio banda grande, que foi Nairê
e Pachanca no mesmo ano. Tu lembra, Jorge? Cara, abadazinha azul, caralho. Eu não lembro, não. Tinha os Zeppelin, antes e depois, Mela Mela, pai. Pachanca deu 5 voltas nesse ano. Deu 5 voltas, eu batendo no trio elétrico. Para, não aguento mais não. Ele com 2 laranjas nas calças. Professor exemplo em Piripiri. Acho que tu já citou. Tem vários, né? Um que eu Mas poderia... escolheu Um que eu... Pra escolher um, deixa eu ver... Rapaz, eu acho que não dá pra escolher um. Não, pô, os outros não vão ficar com raiva, não. Não, é porque, assim, professor exemplo... Que tu já falou pra gente do Helder, do... Porque, assim, veja, eu acho que eu posso dizer que tem professores com várias características, mas eu entendo como exemplo aquele que tinha uma didática boa. Eu acho o Helder com uma didática muito boa, assim, do ponto de vista da didática. Eu fui pouco tempo aluno dele, mas não sei se é porque eu amo história, né? A história é a matéria que eu mais gosto, então eu sempre gostei das aulas dele. Eu fui 3 anos aluno dele e era muito diferente a aula comparada às outras. A didática dele que ele fazia mesmo era bem diferente. É, porque ele botava tudo no quadro e tinha uma cronologia e assim, eu lembro do Helder que ele tinha uma metodologia para escrever os itens, era 1.1, a ponto, uma coisa assim, mas e tinha uma hierarquia, eu acho isso muito interessante. Pronto, Helder, grande professor, Helder, abraço. Qual o maior, essa é que é fácil, qual o maior piripiriense de todos os tempos? Vixe, rapaz, fácil porque... Facinho, é a mais fácil. A bebê foi da garrafa. Eu acho que em termos de destaque, Pois é, eu acho que o João Cláudio... eu me orgulho de dizer que quando eu já teve a oportunidade de algum amigo que não é piripiriense citá-lo e eu dizer que ele é piripiriense e cito com orgulho. Acho que sim. Bacana, computa aí o voto pro homem vir. André, cara, em nome de toda a produção, queria te agradecer. Obrigado, eu também agradeço o convite. E queria deixar o microfone aberto para tu fazer tua despedida, falar alguma coisa que a gente tenha esquecido. Foi um prazer inenarrável. Inenarrável, eu gosto dessa palavra. Também gosto. Também quando eu aprendi a falar ela. Assim, quando eu recebi o convite, eu tinha um objetivo de vir aqui e falar a história de alguém que, embora com algumas adversidades, conseguiu lograr êxito em concurso. Eu acho que eu vim com esse objetivo de falar sobre história de concurso e de tentar inspirar quem ainda está nessa luta, principalmente aqui em Piripiri. Porque eu acho que muita gente, assim como quando eu comecei, tem esse pensamento de que você precisa ser um cara fora da curva, você precisa ser superdotado, você precisa disso, daquilo para passar. E na verdade não é. É algo que com dedicação, disciplina, algo que com força de vontade é completamente possível de alcançar. E às vezes as pessoas se subestimam, como eu me subestimava também, ainda hoje me subestimo também. Então eu acho que uma frase que muito resume isso é a frase que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, inclusive, que é entre aspas, a dedicação ao trabalho que distingue o indivíduo do outro. Eu não acredito em talentos, que é, salvo engano, é de Euriclides da Cunha. Então eu acho que é algo que resume bem esse mito de achar que alguém é superdotado ou aprende mais que os outros, porque às vezes a gente tende a se esconder atrás disso para poder não tentar ou para poder justificar determinados fracassos. Eu acho que nesse tempo que eu passei aqui falando, eu falei muito de aprovação, mas durante esse período teve muita reprovação. Quando eu digo que fiz concurso no Brasil todo, é porque eu reprovei muita prova. Reprovei em Santa Catarina, reprovei em São Paulo, reprovei em Alagoas. Então, existe um percurso que é percorrido, e o que eu quis assim mostrar é que ele é possível de ser percorrido por qualquer pessoa, e que às vezes a gente começa de muito baixo e nem imagina o que vai nos esperar no futuro. Eu, pelo menos,
como eu falei, quando eu recebi meu primeiro salário de auxiliar de serviços gerais, eu achei que era o ápice, tinha vencido na vida. Uau! E aí hoje em dia, se eu pudesse naquele tempo vislumbrar o que eu conseguia hoje, em termos de satisfação profissional, com certeza eu não acreditaria se alguém chegasse para mim e dissesse que isso ia acontecer. Então, às vezes a gente se subestima, mas com dedicação, com força de vontade, as coisas dão certo. Obrigadão, André. Obrigado pessoal. Fui. Oferecimento Arruda Móveis Eletro, Laboratório Clínico de Piripiri, AC Solar, Vexnet Fibra, Faculdade Crisfap e Dr. Mauro Gustavo. Repórter 10. Líder absoluta em audiência.